Boa noite, meninas. Agora que eu vi que vocês entraram. Deixa eu ligar minha câmera aqui. Ainda bem que vocês digitaram no chat. Ai, não tá ligando a minha câmera. Peraí. Agora foi. Ainda bem que vocês digitaram no chat, porque não tá aparecendo pra mim aqui quando vocês entram notificação. Peraí que eu vou pegar uma luz. Tá muito escuro aqui. Vou colocar uma luz aqui. Eu tô falando aqui sozinha, antes que o microfone desligado e eu aqui falando. Tava comentando que eu ligo essa luz, ó, porque senão fica muito escuro, mas ela dá uma dor na vista. Apesar de que vocês me deixam aqui sozinha, né? Vocês me deixam sozinha com essas câmeras ligadas, vocês me abandonam. Estava falando com o professor Jameson. O professor Jameson já é professor de vocês agora no primeiro período de administração? Ou não? Que ele é da casa também, só não sei se ele é do primeiro período. Dá não, né? É maravilhoso, o rei das tecnologias, gente. Tudo negócio de computador ele entende, o que eu não sei de computação ele sabe, para fazer slide, para fazer vídeo, enfim, essas coisas, né? Que ele é jornalista, trabalha com essas coisas de jornal. E ele estava falando de umas ideias legais que a gente está querendo fazer, de exercícios que sejam em câmera, né? Justamente para o aluno ter essa liberdade de aparecer, conversar, interagir melhor, né? A gente se conhecer. Claro que não é sempre, eu sei que, né, tem dia que a gente realmente não quer aparecer, mas para facilitar também de fazer atividade oral. Bom, meninas, espero que vocês estejam bem. Vou dar início à aula de hoje. Vou pedir, por favor, não sei quem é o tutor que está hoje, se é o Lucas, se é o Wellington, que, por favor, ligue a gravação, começar a gravar. Tá sem áudio? Tá bom. Mas tá me ouvindo, né, Giovana? Oi, professora. Professor Matheus, que vai ficar aqui hoje. Oi, Já tá professor, gravando. tudo bem? Tudo bem. Tinha lhe mandado mensagem agora no WhatsApp, mas eu já estava em aula. Eu nem vi, porque as meninas estavam aqui, aí eu não Não, olhei mais. sem problema. Tá, vai ser eu, professora. Vou estar aqui no suporte. Já tá gravando, tá bom? Tá bom. Obrigada, viu, Obrigado. prof? Te agradeço. Boa aula. Meninas, então hoje vocês vão ficar nos emojis, né? Já que vocês estão sem áudio, com as mãozinhas de vocês aí. Bom, espero que vocês estejam bem, tá? Firmes e fortes. Eu li a resenha de vocês, aí vamos ficar combinados o seguinte, eu vou mandar a correção escrita por e-mail, mas eu quero comentar algumas coisas aqui com vocês, tá bom? Claro que assim, quando vocês forem fazer outros exercícios, vocês vão ver que quando a gente pega o primeiro que a gente fez, a gente pensa, meu Deus, né? Olha como é que naquela época eu estava fazendo. Porque, óbvio, é a primeira vez que vocês fazem. Então, não vou fazer nenhuma correção crítica ao ponto de, meu Deus, né? Primeira vez que vocês estão fazendo. É só pelo exercício mesmo participativo, tá? Quero dizer para vocês que não há decréscimo com relação a isso. Mas eu quero que vocês anotem aí o respaldo no caso do que ficou faltando, tá? Primeira questão é, vocês lembraram de estar olhando naquele roteiro que eu passei para vocês do resenha, né? Eu percebi que a Juliana colocou lá em cima, por exemplo, a indicação, né? Que ele vem dizendo para você colocar o nome da obra, né? Deixa eu olhar aqui, eu não me lembro se a Giovana colocou, deixa eu dar uma olhadinha. Colocou o nome do artigo. Espera aí. Oi, professora. A senhora está me ouvindo? Tô sim. Ah, tá. É porque na aula de ontem acho que a professora não estava me ouvindo, mas hoje tá... dá para a senhora me ouvir, né? Tô conseguindo te ouvir. Tá saindo lá. Como a senhora comentou a respeito dessa primeira, eu tenho certeza que quando eu olhar depois, eu falo, meu Deus, não acredito que eu escrevi uma coisa dessa, que vergonha. Mas assim, olha, parece uma coisa assim simples, né? Mas Parece, na mas hora não eu é. fazendo, realmente e o pior, que a senhora nem sabe o que aconteceu. Eu fiz a metade do trabalho na sexta-feira mesmo, fiquei até 3 horas da manhã para a senhora ver uma coisa que é tão simples que a senhora já faz assim, de olhos fechados,
para mim, eu tive dificuldade. Eu confesso para a senhora que eu tive muita dificuldade, assim, para fazer. É a primeira vez, né? Vocês não sabem qual é a ordem ali do roteiro, por onde começar. Aí, não sendo o suficiente, quando foi no dia seguinte, o notebook, ele não ligou. Não ligou, não ligava, não ligava. Eu fiquei até 6 horas de sábado tentando ligar o notebook. E eu desesperada, né? Porque a minha alternativa era fazer tudo de novo. Uhum. Apenas isso. Aí eu falei, não, vou tentar, se eu não conseguir até 7 horas da noite, vou ter que fazer de novo. Aí quando deu 6 horas, o bendito notebook ligou, graças a Deus. Graças a Deus. Eu quero até aproveitar essa dica que você está falando, essa deixa, né? Você está falando para contar a situação de um aluno que eu tive, que ele estava fazendo a monografia e já estava no último capítulo. E o que aconteceu? O computador dele deu problema. Gente, ele nunca tinha enviado para correção, assim, porque eu até falei, tem alguma coisa no teu e-mail, né? Você mandou para alguém para a gente pegar alguma coisa? Não, não mandei, professor. Estava só no meu computador. Ficou a lição para mim primeiro. Mandem sempre para o e-mail, porque o e-mail é uma nuvem, fica ali, né? Então, assim, terminou de escrever alguma coisa em Word, joga para o teu e-mail, manda para você mesmo, porque fica lá, entendeu? Resenha, matéria tal. Outra coisa é a gente utilizar esses drives gratuitos, né? Tem o OneDrive, tem o Google Drive, né? Do próprio e-mail do Gmail, porque, gente, eu também já passei aperto com isso. Para vocês terem noção, não só de documento, até arquivos pessoais, como fotografias do meu filho neném e tal, que eu perdi por conta desse negócio de dar problema no tecnológico e não ter backup, não ter nada. Fica essa dica para você. Eu tive infelizmente eu não tive esse cuidado, né? Porque normalmente eu salvo, né? Normalmente, assim, a minha intenção era terminar e já enviar, só que aí, como faltou ainda as 2 últimas partes finais, que eu, como a senhora mencionou, eu fui fazendo a resenha conforme o roteiro, né? Eu lia lá o que tinha que fazer, fui fazendo por parte. E aí ficou. Aí, só que aí eu acabei, já estava tão cansada, eu nem salvei, só fiz salvar e não anexei lá no Google Drive. Quem é que pensa que vai dar algum problema, né? Também é sempre tá aqui, tá tranquilo, né? Mas olha, não pensem que porque eu tô falando que quando vocês forem comparar com a primeira vez que vocês fizeram, que eu tô dizendo que tá ruim. Não achei a resenha de vocês ruim, não. Principalmente a se pensar que vocês nunca tinham feito, porque eu perguntei, né? Já fizeram resenha crítica? Não. Então, eu achei bom assim. Eu vi que vocês colocaram pontos trabalhados pelo autor. Faltaram algumas coisas, e é isso que eu quero dizer para vocês. E aí, óbvio, quando a gente escreve, eu quando pego minha monografia, hoje em dia eu falo, meu Deus, eu não teria colocado assim. Porque é muito natural, né? É igual a fotografia. A gente olha a fotografia de antigamente e a gente pensa, como eu melhorei, né? E, na verdade, tá todo mundo ficando mais velho, mas por que que a gente tem a sensação que a gente melhorou? Porque os padrões são outros, né? Da mesma forma, a escrita. Nossa escrita é assim também, ela vai evoluindo. Vamos lá, então, para eu pontuar para vocês do que eu senti falta, tá? Primeiro lugar, lembre-se daquela questão que a gente falou, da diferença da resenha para o resumo. Eles têm uma coisa em comum. Tanto o resumo, como o nome mesmo diz, ele é o resumo do relato das ideias principais, como a resenha também tem esse relato. O que ela tem é um plus, ou seja, uma coisa a mais, algo que é adicionado. E aí, lembre-se, além de todas aquelas questões, né, que vocês colocaram, o nome do artigo, né, o autor, qual é o tipo, né, do que ele está falando ali, da pesquisa. Vi que uma de vocês colocou, né, que é a questão da acho que era pesquisa qualitativa. Foi, não, pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo, ó, veio falando do que ele falou. O que eu senti falta em ambos os casos foi, depois de vocês falarem da ideia central do autor, vocês darem aquela recomendação que a resenha crítica precisa dar. Vejam, eu estou escrevendo para quem, né? Na teoria da comunicação, a gente tem essa questão, tem um receptor. O receptor vai ser quem vai ler essa resenha, né? O público-alvo que eu tenho são pessoas que estão pesquisando sobre pesquisa em administração na graduação. E eles vão querer ter um respaldo sobre esse artigo que eu li. Aí vocês tinham que dar a ponderação, do ponto de vista de vocês, se foi útil, se faltou alguma coisa, se você recomenda a leitura. Então, precisava conter esse parágrafo, né? E eu não percebi no de vocês, essa recomendação. E aí, você recomenda a leitura, faltou alguma coisa, aí já é voltado para você, né? No seu ponto de vista
E, claro, não basta eu dizer assim, eu acho que não está legal. Eu preciso dizer o que foi que faltou, né? Pontuaram as ideias principais dele. Isso aí eu vi, né? Ambas vêm falando do que o autor estava falando. Uma coisa que eu senti falta no da Giovana foi essa descrição do autor, tá, Giovana? Lá no início, tem que fazer essa descrição do que ele faz. Eu vou até compartilhar a tela para vocês verem aqui, para a Giovana poder dar uma olhadinha, que ela pode acrescentar na dela. Aqui, ó. Ó, esse parágrafo aqui, ó, esse aqui que eu tô olhando no da Juliana, tá? Vejam que eu venho descrevendo quem é que escreveu, né? Fisioterapeuta, ele é pós-graduado em metodologia do ensino, docente da Faculdade Floriano, então eu tenho noção de quem escreveu, né? Qual é a área de pesquisa deles, qual é a formação, né? E aqui eu não vi, ó, tá? Esse parágrafo separando. Lá naquele, toda vez que vocês ficarem em dúvida, lembrem daquele roteirinho que eu passei que ele vem dizendo isso. Isso é importante para o leitor saber, né? Quem é que está falando? Olha, qual é o número de páginas, de onde que eu retirei, tá? Isso pode ser acrescido aí para poder a resenha ficar completa. Aí ambas vieram falando bem, eu gostei da parte de vocês que vocês resenharam sobre o que o autor falou, tá? Vem pontuando aqui tipo de pesquisa, olha, que a Giovana veio trabalhando a questão da conceituação, vem falando o que é necessário para a pesquisa, tudo isso, segundo o autor, né? Fazendo essas diferenças e tudo mais, faltou aquela questão, recomendação da leitura, né? Pontos que faltaram. Lembra, a resenha sempre tem que ter assim, gente, uma divisão, pontos positivos e pontos negativos. Gostei também que teve fechamento conclusivo, que eu tanto falo para vocês, né? Pode concluir, ó, tá? Teve o fechamento, então não fica aquela ideia de texto quebrado. Isso aqui eu já achei muito positivo também, porque eu pego muito texto inicial que o aluno não finaliza. Então, para vocês, eu já achei, assim, maduro da parte de vocês terem se atentado para isso, tá? Ó, aqui na finalização da Juliana, ela colocou, direcionados a acadêmicos ingressantes, né? Onde ela diz quem serão esses leitores. Então, isso aqui também tem lá no roteiro da resenha, né? Quem é que vai, para quem é que está direcionado, quem é o receptor. Achei muito legal também, tá? A questão que eu achei que faltou mesmo que foi de ambas, tá? Além desses detalhes aqui no da Giovana, que são descritivos de bibliografia, né? Formação acadêmica e tudo mais aqui do início, ambas não colocaram esse posicionamento, né? E aí, eu recomendo a leitura ou não. Nisso aí, vocês na próxima, vocês já sabem que precisa ter característica básica mesmo da resenha. Com isso aqui, vocês já têm uma modalidade que vocês podem começar a se inserir dentro da pesquisa científica. Como, por exemplo, vocês precisam criar o hábito de procurar no Google chamadas para publicação, porque isso ajuda muito, tá? Perfil acadêmico de vocês. Como que é isso, professora? Como eu falei para vocês, algumas revistas, online mesmo, pedem trabalhos em ensaios ou pedem trabalhos assim, resenha. Se vocês vão resenhando coisas que vocês leem na faculdade, por exemplo, ler um livro de administração, e vocês enviam as resenhas, ao final da faculdade, vocês podem utilizar até como horas complementares, tá? Além disso, isso vai contar para um currículo, que a gente chama de currículo Lattes, né? Que vocês todas, eu lembro, na primeira aula, trabalhavam com RH, né? Então, vocês já devem estar familiarizadas com esse currículo, que ele é diferente do Vitae, porque ele é voltado para a academia. Isso é muito importante quando vocês forem entrar em pós-graduação, se vocês forem tentar um emprego dentro da docência, ou até fora da docência, mas em área de pesquisa. Então, se você quiser ir para algum lugar, quem gosta, gente, pode ir para fora, né? Eles abrem muita chamada, né? Na área de vocês, tem mais chamada para morar fora do que na minha área jurídica, por exemplo, tá? A administração, ele tem essa coisa boa, porque tem um leque de oportunidades. Eu já vi muito chamada para a Alemanha, por exemplo. E aí eles oferecem, né, para o estudante ir lá, tem que ter um pouco do domínio do inglês, mas isso aí não é também a nível avançado, você tem a oportunidade de cursar durante um ano lá o inglês e no final você faz uma prova, então se você tem o básico, você consegue ir, mesmo sem falar e estudar lá, tá? E claro, né, pode procurar também Portugal, países que falem da nossa língua, falem o espanhol. Estou citando o exemplo do que eu vi já para a administração. Chamadas científicas na área da Alemanha, onde o aluno precisa enviar esse currículo e se eles gostarem do seu perfil, você vai ser pesquisador na área de lá. Você recebe uma bolsa, você pode morar fora. E muitos conseguem contratação de permanecerem lá, tá? Depois da modificação do visto de estudante para o visto de trabalhador.
Essa área da pesquisa, ela nos permite isso, né? A gente está viajando, indo em conferências, indo em congressos. É muito legal mesmo para quem gosta, não é todo mundo que quer, obviamente, né? Mas como a gente está aqui falando de pesquisa, é a nossa disciplina, é pesquisa, cabe a mim falar. E como que eu alimento, então, esse Lattes para mostrar para esses centros de pesquisa, para essas universidades que eu estou inserido nesse ambiente? Escrevendo e publicando, tá? E eu acho importante a gente começar a falar isso desde o primeiro período, porque tem muito aluno que chega comigo no último, e aí diz assim, mas ninguém nunca me falou, professor, e agora se eu soubesse, eu teria publicado. Esse início de faculdade, apesar de ser difícil a quebra de rotina, que a gente geralmente não está estudando, para se adaptar à rotina de estudo é cansativo, né? A gente tem casa, tem trabalho, e ter que adaptar um horário para estudar é cansativo, é complicado. Mas vocês vão ver que depois que pega o ritmo, lá no final é que fica difícil na hora de entregar. Então, esse momento ainda é menos corrido do que os últimos períodos. Aí é o momento que vocês têm para publicar, para ler bastante, para juntar os fichamentos de vocês, tá? E aí eu quero dizer para vocês, dando feedback, eu fiquei muito orgulhosa, porque vocês fizeram numa média boa, né? Vocês conseguiram fazer aí 1,5 páginas, não ficou muito extenso, né? Igual eu tinha pedido para vocês, que não ficassem falando, né? Aquela dificuldade de síntese. Eu notei uma diferença, por exemplo, na coleta de informações principais da Giovana para a da Juliana. E é isso que eu queria falar. Como a gente ainda está na fase de treino, de fazer a leitura geral e específica e selecionar aquilo que é importante, muitas das vezes rola uma dificuldade de eu saber, assim, o que é informação acessória e o que é informação principal. Aí a dica que eu digo para vocês, se vocês tivessem separado pelos tópicos que eu falei, né, a introdução, o que ele fala? Então, ali vocês pontuariam. Inicialmente, ele se delimita a apresentar a questão da pesquisa em administração voltada para o ensino superior. Na acepção de ensino superior, ele dá, né? O que para ele é considerado o nível de graduação, e ele vem especificando isso. Nesta acepção, ponto. E aí passariam para outro tópico. E aí, assim, esse vai ser um treino que vocês vão fazer, porque vocês estão começando, obviamente, essa leitura crítica, né, de separar esse conteúdo. Agora, né, eu vou até abrir aqui o texto para poder dar essa ponderação para vocês, que aí vocês conseguem ver na de vocês o que vocês colocaram ou não nessa separação aí. Como que eu enxergo, então, qual é a minha informação principal, qual é a acessória. Passada da introdução, o próximo tópico dele, vou compartilhar com vocês aqui, peraí. Agora que vocês já leram, né? Fica mais fácil de vocês acompanharem comigo essa separação aí do que seria a informação acessória da informação principal. Próximo tópico é da pesquisa científica em si. Então, ele já disse que ele vai olhar essa pesquisa, mas não voltada para o ensino básico, não voltado para o ensino infantil, não voltado para o ensino médio. Para onde é que ele vai focar? Na graduação, né? Então, ali ele veio explicando isso. Nesse segundo tópico, ele vem dizendo assim, quero conceituar o que é pesquisa. Então, qual é a informação principal? O tópico, geralmente, ele já te dá essa deixa. A informação principal aqui é eu estar falando o que é a pesquisa. Então, vocês precisavam estar pontuando aqui o que é pesquisa. Vamos voltar lá agora, ó, para eu ver se aqui vocês deram essa conceituação. Aqui no da Juliana, vamos lá. Ó, a ideia principal do autor é tornar regular a produção de conhecimento. Sim, verdade. Ó, vem falando da graduação, da metodologia, tal. Ó, aí faltou um elemento importante. O título, ele está falando da pesquisa. E o que é pesquisa científica, então, para eu poder estar pautando essa pesquisa, tá? É necessário, em uma linha aí, pelo menos, eu dar para o autor, pesquisa científica é tal coisa. E a partir dali, né, vocês seguem aqui falando as informações adicionais que vocês deram. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no da Giovana agora. Vamos ver se ela colocou. Ó, aqui ela veio dando passo a passo de como é a pesquisa, ó, tá? Mas aí eu digo, que pesquisa, né? O leitor, ele sempre parte do pressuposto, lembra que eu falei para vocês, que a informação quem dá é você, né? Eu não tenho, ele pesquisador, ele não tem obrigação de saber qual foi o conceito de pesquisa que esse autor usou. Eu estou lendo a resenha, você que tem que me dizer. Então, aqui tem, partindo do pressuposto que para o autor, pesquisa científica é tal e tal e tal. Então, eu teria que vir aqui, né? Cadê meu texto? Aqui, ó.
E ele disse que para ele, de forma simplista, né, é a busca de respostas para um problema, onde eu vou buscar informações importantes, tá? Independente do método. Então, isso aí seria, no mínimo, uma linha que eu faria para dar. Esse ponto aí, vocês, como é que eu vou enxergar, professora, para saber que eu tenho que botar essa informação? Olhando o tópico, tá? Olhando o tópico. Ele falou primeiro de quê? De pesquisa científica. Coloquei na minha resenha o que é? Não coloquei, tem que ter, tá? Vamos lá, passando então para o próximo. O próximo é como ferramenta do ensino superior. Isso eu já vi na de vocês. Vocês colocaram a questão da graduação, colocaram a questão das fases dessa pesquisa, a questão da metodologia. Então, essa daqui vocês já exploraram melhor. Já consegui perceber lá informações com relação a esse tópico. Professora, Oi. essa parte aí que a senhora mencionou que é importante colocar, né, que para o autor a pesquisa é tal coisa, esse é o ponto que o 2, o 3, o 4, qual é o ponto? Só para mim Vai poder... ser, deixa eu abrir aqui o texto. Ele é naquele ponto que diz assim, ideias principais do autor. Eu não sei qual é a ordem, vou abrir aqui para você, tá? Do roteiro. Mas é lá onde a gente coloca as ideias principais, ó. Peraí. Aqui ele vem com a ordem do roteiro. Isso aqui tudo seguiu. Fez a referência, colocou os dados do autor, colocou o gênero, conteúdo e intenção da obra, tá? Porque depois tu vai explicar os meios e recursos que ele utilizou. Fica neste conteúdo aqui. É o conteúdo dos tópicos. É onde ele formou ali o esqueletinho do trabalho dele, o início, meio e fim, tá? Então, é nesse ponto 4 aqui, ó. Primeiro, claro, você disse, é voltado para quê? Para graduação. Isso aí eu vindo de vocês, né? A intencionalidade dele é de falar dessa pesquisa voltada para os graduandos, né? Depois disso, ele fala da pesquisa científica. Aí você pontua aqui, partindo do conceito do que é pesquisa científica, na acepção de que essa pesquisa é aquela que busca novas informações para um problema, e aí ele foca na administração, tá? Então, essas duas linhas aí seriam suficientes para passar para o próximo tópico, que depois vocês vieram falando aqui, ó, né? Das fases, tudinho, dando continuidade no próximo tópico. Então, tudo isso aqui seria junto, tá? Esse tópico aqui, que é o tópico 4, que ele vem depois do gênero da obra, ele tem que incluir todos esses pontos de tese centrais, ó. Veja aqui, ó, principais posições e teses centrais, tá? Aqui você vai colocar, por exemplo, quando é narrativo, eu coloco os personagens, o que cada personagem faz. Aqui no nosso caso não é texto narrativo, né? Para eu estar citando, por exemplo, se fosse uma obra literária, vou lá falar, por exemplo, sei lá, de dois irmãos, do Milton Ratum, né? Aí eu venho dando todos os capítulos, onde eu falo ali mais ou menos, tem o Yacub, tem o Omar, são irmãos gêmeos de origem libanesa, eu venho dando essas informações centrais. Aqui, como o trabalho é acadêmico, as informações centrais são separadas por tópicos, né? Dentro do artigo científico. Porque qual é o gênero da obra aqui, ó, que vocês fizeram, né? É um gênero acadêmico de artigo científico, né? Vocês até colocaram aqui, eu vi que vocês indicaram, né? Texto, lá em cima vocês colocaram, né? Ó, a Giovana colocou em algum lugar aqui, peraí, deixa eu ver. Professora, então, no caso que ficou faltando no meu trabalho foi eu tenho só um ponto, então, né? Ficou faltando citar Tu comentou desse tópico aqui, ó, quer ver? Deixa eu botar no texto. Desse tópico. Vocês falaram da introdução, né? Vocês falaram dessa daqui, da pesquisa como ferramenta no ensino superior, porque vocês falam da tecnologia, tudo isso eu vi. Mas faltou aqui, ó, eu dizer, para eu falar dessa pesquisa, primeiro eu tenho que saber o que é a pesquisa. E ele conceituou, ele separou um tópico todo para isso, tá? Então, isso tá aqui também é um ponto de tese central que tinha que ter, o conceito do que é pesquisa. E isso aí não teve, vocês já vieram explicando a pesquisa. Mas em que momento que esse leitor vê, né, o que é pesquisa dentro da resenha? Isso aqui eu estou pontuando para vocês, para agora, quando vocês lerem, vocês já vão ter um treino maior de como achar a informação principal, né? Porque a seleção é difícil. Como é que eu pego um texto de 9 páginas, eu estou destreinado, meu Deus, o que que eu boto na resenha, né? Então, é igual a Juliana falou, parece fácil. Não é, quando você nunca fez e você não sabe. Meu Deus, o que que eu vou escolher de todos esses parágrafos para estar colocando, né? É aquele momento de seleção de informação acessória para principal.
E aí, agora eu estou dando essa dica para vocês. O tópico, ele diz muito disso. Não pode deixar de conter os tópicos. Primeiro, uma introdução. Segundo, a pesquisa científica. E terceiro, aqui ele entra como ferramenta do ensino superior, que é a proposta dele. Depois, vocês fizeram, que eu vi o finalização, que já são as considerações finais, né? Que ele também bota aqui, ó. E vocês fazem a conclusão. Isso aí eu cheguei a ver a conclusão de vocês também. O tópico que faltou foi esse segundo da pesquisa, tá? Que nenhuma das duas colocou. Então, aí, na próxima leitura de vocês, e por isso que é bom fazer exercício, que vocês vão ver, se eu tivesse só falado em aula e vocês não tivessem feito, vocês não iam enxergar essa dificuldade. Agora, na segunda, vocês já vão olhar o tópico, né? Porque o bom do exercício é que a segunda vez a gente já lembra. E vocês não vão se esquecer, vocês vão ver como quando for na segunda vez, vocês já não vão passar batido disso, tá? Então, em suma, onde que eu boto as informações, né? Como a Juliana perguntou, de tópicos, de conceitos, de posicionamentos do autor. A ordem que vem indicada aqui para ele é o número 9, o número 4, aliás. Cadê? Já que eu botei, gente, será que eu fechei o texto? Fechei. É o tópico 4, onde ele vem trabalhando as teses, vem depois do gênero. E o gênero, eu estava até procurando se vocês colocaram aqui, né, o gênero, que é o texto acadêmico, né? Aqui, né? A Juliana colocou, texto científico. Tem que colocar, deixando bem claro que esse texto, ele é um texto acadêmico, científico, em formatação de artigo. Aqui a Giovana também comentou, o artigo inicialmente, né? Tá? Mas é importante deixar bem claro assim, né? O gênero utilizado pelo autor foi o artigo científico, voltado para a questão acadêmica, tá? Formatação de redação mesmo. Eu percebi que vocês identificaram, porque está aqui de alguma forma citado. Mas a forma de eu escrever essa informação, né? Tem que deixar bem claro que eu estou indicando o gênero, tá? Então, são esses os comentários que eu tenho para fazer para vocês, tá? E acredito que agora, isso aí que passou batido, já não passa mais na segunda vez, porque vocês já não vão estar tão crus com relação a isso. De qualquer forma, para a primeira resenha, eu achei que vocês foram muito bem, sim, tá? Porque realmente não é fácil, tá? Da primeira vez. Vocês querem me perguntar alguma coisa antes de eu abrir aqui? Falem aí para mim. Não sei se a Giovana tá com o microfone, qualquer coisa mostra a mãozinha. Uma de vocês estava sem microfone, né? Me falem aí. Não, professor, no meu caso eu só queria me situar qual foi o ponto que porque eu estou anotando aqui as observações no próprio texto, né, que eu imprimi, para o ponto que ficou faltando para mim, né, que é no 4. Incluir, eu já anotei aqui que é para na próxima vez eu já me focar. E o mais interessante é que eu marquei justamente essa parte, eu marquei na leitura, né, quando eu fiz, mas na hora de colocar eu não coloquei. Tá vendo? Tu fez a seleção de registro na leitura e depois não utilizou na hora de escrever, né? Incluso aqui, eu marquei essa parte da busca de resposta para... Enfim. Mas aí eu já fico feliz que pelo menos tu já tá sabendo separar, né? A principal da acessória já significa que tu tá tendo uma leitura já com esse olhar, já é bom. Bom, com isso, vou fechar aqui as resenhas de vocês agora, para eu poder compartilhar a outra tela aqui. Professora, além desse, ficou faltando mais algum ponto? Ficou faltando nesse que vocês indicaram, que é artigo, e que você colocou na texto científico, que é o gênero lá do terceiro ponto da resenha, vocês precisam escrever isso, tá? Em forma de parágrafo mesmo, dissertativo. Como assim, professora? O autor, na escrita deste texto, utilizou a formatação de artigo científico, pois o trabalho é voltado com perfil acadêmico, tá? Então, tem que ser dessa forma, escrito assim, em parágrafo mesmo. Não pode só vocês pontuarem artigo, texto científico, tá? Porque a resenha, ela vai ser escrita em parágrafos. Então, para dar essa fluidez de início, meio e fim, para o texto ter coesão e coerência textual, eu preciso estar escrevendo tudo em formatação de parágrafo, tá? Inclusive, a aula que vem é a aula que eu vou ensinar para vocês a fazer parágrafos, tá? Esses parágrafos vão servir. Professora,
é só para resenha, é só para artigo científico, texto científico, é só para... Essa estrutura, gente, ela envolve a língua portuguesa. Então, assim, vou fazer peças judiciais, eu utilizo essa estrutura, tá? Eu sou corretora do Enem. Então, quando eu vou corrigir, né, as redações dos alunos do Enem, eu utilizo essa estrutura para ver se os alunos fizeram um parágrafo correto, tá? Da mesma forma, alunos de TCC que estão comigo, meus orientandos, eu ensino a fazer o parágrafo para, é claro, no texto científico a gente usa citação. Aí eu incluo a citação dentro deste parágrafo, mas ele tem a mesma estrutura também. Então, para isso, vocês precisam saber construir parágrafos. Isso aí, todo aluno que eu encontro, ele fala para mim, professora, mudou para mim agora a forma de escrever desde que a senhora me deu essa aula de parágrafo, porque o que acontece é que nem sempre na aula de redação, que começa com a gente lá no ensino básico, né? Então, é o déficit que a gente vem do básico. Nem sempre o professor de português, né? E aqui vou defender a minha classe, né? É muito difícil todo o conteúdo que a gente tem de língua portuguesa no curto espaço de tempo que temos, com uma sala muito grande de alunos, e a gente ter que dar conta disso tudo e terminar, né? A gente quer acompanhar e dar esse feedback para o aluno, mas tem que acompanhar uma turma enorme, né? Turmas aí que tem, por exemplo, 40 alunos, 42 alunos, e aí nem sempre você termina dando toda a redação, né? Então, nem sempre o aluno tem essa oportunidade de ter. No primeiro período, eu sempre faço isso com os meus alunos, eu dou, tá? Porque aí não tem essa questão de, poxa, sair da graduação e eu ainda tenho dificuldade para escrever, né? E às vezes a dificuldade vem, não é porque você tem um problema, é porque não lhe foi ensinado, é falta de informação mesmo, tá? Não é uma dificuldade tua, é simplesmente porque não lhe repassaram, né, a teoria que vocês vão aplicar na prática, tá bom? A aula que vem a gente já vai começar essa parte mais redacional, porque a gente já vai estar mais ou menos no meio do nosso período, né? Em maio aí, meados de maio, a gente entra no meio do nosso período, já estamos rumo a isso. Então, já vai ser uma fase que você já tem uma base de leitura melhor, já tem uma noção melhor, a gente entra na parte mais prática, né? Com relação à escrita. Eu vou compartilhar com vocês agora a tela, onde eu vou colocar nos slides, para a gente dar continuidade ao conteúdo. Deixa eu só aumentar aqui. Lembre-se que, aula passada, nós vimos os tópicos de elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais, né? Que se diferenciam em questão de formatação e questão de estruturação. Só para fazer aquele momento do feedback, né? Do remember, que eu gosto de dizer, da gente lembrar do que a gente viu lá passada. Que os pré-textuais, a gente não vai colocar a página, lembra? A página conta, mas ela não é aparente dentro da minha impressão. Então, a capa eu contei número 1, folha de rosto contei número 2, lista contei número 3, sumário número 4, mas só vai aparecer, por exemplo, lá no número 5, né? Todas essas outras anteriores, eu não vou estar colocando a página, tá? Então, serve para isso, serve também para eu estar indicando para o leitor. Elemento pré-textual são elementos identificadores, né? Eu estou identificando aqui, por exemplo, as tabelas que eu tenho, eu estou identificando as imagens que eu tenho, eu estou identificando, para quem eu estou dedicando, estou indicando as páginas, no caso do sumário. Tudo isso é elemento identificador, tá? Lá na capa eu descubro quem é que escreveu, para quem escreveu, qual é a universidade. O textual é onde eu trago realmente o X da questão. Eu venho desenvolvendo aquele problema científico que eu falei que eu ia me debruçar, que eu ia procurar as respostas. Então, aqui é o momento de eu fazer o início, meio e fim dos meus resultados, dessa minha busca, da teoria que eu li, né? Passando para o leitor realmente o trabalho em si. Depois disso, a gente vai para os elementos pós-textuais, onde eu complemento, né, informações adicionais, por exemplo, todas as leituras que eu fiz na minha bibliografia, aqui com as referências. Eu também posso estar colocando um glossário, né? E aí, claro, né, recentemente eu fiz um trabalho, por exemplo, gente, que eu tinha que fazer uma visita técnica de um profissional, né, que obviamente, né, era técnico, tinha que ser voltado para o técnico, e aí eu fui fazer com uma técnica orçamentária, porque eu falei, eu quero ir realmente para uma área que seja diferente da minha,
né? Se eu fosse pegar estruturas aí de peças que são voltadas para a técnica da área que eu trabalho, eu não ia estar aprendendo muito. E aí, o que aconteceu? Eu produzi, né, uma simulação do decreto adicional que essa técnica fez, com todos os códigos que ela tinha utilizado, para poder estar demonstrando como que foi feito. Nesse documento que foi feito por mim, né, redacionado por mim, todo contemplado por mim, eu coloquei no apêndice, tá? Então, eu vim demonstrando, deixa eu compartilhar aqui para vocês verem como é que fica o apêndice. Cadê que eu não estou conseguindo achar aqui? Peraí. E o anexo, que é o que geralmente as pessoas colocam mais, né? As pessoas sempre perguntam, ai, professora, eu acabo confundindo, né? O apêndice e o anexo. E as pessoas costumam usar mais o anexo. O anexo é aquele que não foi produzido por mim. Deixa eu compartilhar com vocês aqui que eu consegui achar. Aí vocês me digam se está aparecendo para vocês. Está aparecendo para vocês? Queria dar um zoom aqui. Estão conseguindo ver? Botem a mãozinha aí para eu ver se vocês estão vendo. Sim, né? Olha só, eu vou voltar, ó, por ordem alfabética, né? Por conta disso, o anexo vem primeiro. Vejam que eu coloquei aqui indicativo da fotografia, né? Ah, mas aí a fotografia, né, no caso aqui, foi tirada por mim. Eu sei. Mas neste caso aqui, eu estou tratando de um software intranet de um trabalho que não foi produzido por mim, foi dela, tá? Por conta disso, como a produção foi dela, eu coloquei aqui no anexo. Quando é uma fotografia que eu estou lá viajando, a paisagem sou eu que estou observando, eu que fiz o contato, eu que fiz a escavação do solo, ali iria para o apêndice. Aqui no meu caso é anexo, porque foi ela que fez, tá? Eu não tive interferência nisso aí. Aqui já no apêndice, olha a diferença, tá? Eu vim fazendo a descrição. Então, primeiro eu vim falando tudo que ela fez. Ela fez o login, ela solicitou, isso tudo intranet. E aí eu vim descrevendo um por um do que tem dentro do sistema. Só que fui eu que escrevi, tá? E eu venho explicando com as minhas palavras, ou seja, não tem livro nenhum, não tem canto nenhum, não peguei nada. Eu venho colocando, ela selecionou, fez tal coisa, colocou código tal. Isso aqui deu um trabalho, pra vocês terem noção como pesquisa é difícil, tá, gente? Porque é ralado a gente estar fazendo isso. E aí, eu vim colocando todas as funções e a justificativa que ela colocou. Isso aqui é uma espécie de apêndice, tá? Muito conhecido é quem faz entrevistas, né? Mecanismos de entrevista dentro da pesquisa para coleta, que é uma forma da coleta de informações, ela é muito utilizada como apêndice. Estou mostrando isso para vocês porque eu fiz recentemente agora. E aí eu lembrei agora, mas existem vários tipos de formatos de apêndice, tá? Então, em suma, é esse. Um você produziu, o outro é produzido por outro. Elemento pós-textual. Então, foi o que a gente viu. E agora vocês vão ver que todo tipo de documento científico, ele vai ter essa mesma estrutura de elemento pré, elemento textual e elemento pós. O que difere, que elementos são esses, né? Por exemplo, a gente viu lá nos elementos pré-textuais que eu tenho resumo, né? De língua vernácula e, que é a nossa língua portuguesa, e o de língua estrangeira. Mas se eu for fazer monografia, vocês vão ver hoje, eu não coloco esse resumo, tá? Porque ele deixou de ser elemento pré-textual? Não, ele continua sendo, só que a depender do formato que eu irei utilizar, modifica-se, né? Alguns elementos eu uso, outros não. Então, para cada tipo de formato, tem elementos obrigatórios e elementos opcionais. E é isso que a gente vai começar a ver agora. Claro que vocês não têm que sair daqui eu dando uma dissertação para vocês e vocês sabendo, eu sei escrever uma dissertação, eu sei escrever uma tese. Não é isso, né? Mas vocês conhecendo as diferenças de texto. Então, toda uma pós-graduação, eu vou fazer um TCC de especialização, ele é diferente do TCC da graduação, tá? Da mesma forma, o ensaio científico, já falei para vocês, ele é bem mais sucinto, bem menorzinho do que um artigo, né? Então, vamos ver a partir de hoje essas diferenças, tá? Vamos começar a ver, vimos os elementos, agora nós vamos ver os tipos de documentos, os tipos de textos científicos acadêmicos, tá?
Isso aqui tudo a gente já viu lá passada. Eu ainda não anexei esse slide para vocês, estou lembrando agora. Tenho que anexar para que vocês possam ler, né? E lembrar depois. Então, vamos lá para o que a gente chama agora de desenvolvimento desses textos acadêmicos e científicos, né? Para a gente estar representando aí um conteúdo com exatidão sobre os dados e informações, a descrição da metodologia de abordagem e o tratamento na realidade se faz necessário. Assim, o pesquisador segue protocolos determinados por níveis de exigências acadêmicas e científicos específicos. Isso aqui tanto inclui, gente, as normas da BNT, que vão me dizer qual a formatação que eu posso estar fazendo. Isso inclui, sim, também uma média de laudas. Por exemplo, eu jamais vou estar aceitando um artigo científico com 5 laudas, por exemplo, né? 5 laudas, ele já estaria apto para um ensaio, mas não para um artigo. Como que eu sei isso? Porque há um padrão de normas para isso. Mas eu quero que vocês saibam que não se resume à BNT. Porque quando eu falo que esse desenvolvimento se sujeita a protocolos, esses protocolos que eu quero dizer são protocolos metodológicos. Onde que eu vou achar isso, professora? Nos livros de metodologia. Claro que existem livros de metodologia da pesquisa da administração, tá? Específicos. Se vocês forem olhar no nome da nossa disciplina, tem especificamente voltado para administração. Assim como tem pesquisa em direito, metodologia jurídica. Então, cada um volta, né, para o seu lado. Mas tem os gerais, né? Metodologia científica, pesquisa científica. Ele vem te dando o traçado dessas coisas que são usadas em toda a ciência, que não vai modificar. Por exemplo, eu sempre tenho que usar a linguagem pessoal. Eu sempre preciso ter um problema que vai me gerar perguntas, que eu vou levantar hipóteses. Isso não muda. Isso aqui na administração, isso na medicina, isso no direito, isso na engenharia, sempre vai ter, tá? Agora, claro, as pessoas que produzem livros que são voltados para áreas específicas, como no nosso caso a administração, eles vão trazer pontos específicos das ciências sociais, né? Então, por exemplo, como que eu posso estar coletando dados dentro de um ambiente da administração direta pública, por exemplo, eu vou numa secretaria, né? Então, o protocolo vai ser muito diferente de quem está fazendo a ciência arqueológica, por exemplo, que geralmente essa coleta vai ser uma coleta de campo, né? Muitas das vezes aqui a nossa coleta vai ser documental, vai ser descritiva, né? Então, por conta disso, se fazem esses livros específicos, mas todos eles vão ter essas normas gerais aqui. Então, em suma, o que eu quero que vocês saibam não me limito à BNT. Esses protocolos são ABNT mais metodologia, tá? E é o que a gente vai começar a ver agora, o que tem em cada um. Todo o texto, então, acadêmico, e aqui acadêmico eu quero dizer aqueles que os professores vão passar para vocês, que são trabalhos acadêmicos, né? Os científicos já são aqueles de coleta onde vocês fizeram todo esse passo a passo da pesquisa. Ensaio, artigo, monografia, né? Mas existem também os acadêmicos. Se agora no segundo período alguém diz, Juliana, Giovana, eu quero que você me entregue uma pesquisa feita na área tal da administração. Eu quero que você me entregue até semana que vem. Vocês não vão jamais negligenciar um sumário, não colocar indicativo de páginas para esse professor de vocês, não indicar referências bibliográficas, né? Muitas das vezes, na educação básica, a gente é acostumado a fazer sem estar colocando isso, né? Eu lembro que na minha época de escola eu colocava introdução, eu mesma escrevia, mas eu não fazia esse indicativo, referências bibliográficas, né? Agora, claro, a gente já tenta dar essa base para o aluno porque utilizam muito mais o computador. Porém, não é a mesma coisa que aqui. Se eu entrego sem esses itens básicos, o professor vai descontar da minha nota, porque é um trabalho acadêmico, tá? Por isso, essa base não é só para TCC, é para tudo aquilo que vocês vão fazer daqui por diante, em todas as disciplinas, tá? Então, vamos lá para a gente entender um pouquinho esses níveis de aprofundamento dentro da pesquisa científica, o que a gente chama de... O que você vai pesquisar? É um objeto exploratório? É um objeto descritivo? Ou é um objeto analítico? E aqui o objeto de vocês é um objeto voltado para a administração, né? Em suas demais áreas, porque aí cada uma vai escolher a área que vai se, né, apaixonar, enfim, que vai se identificar.
Mas vocês vão precisar saber, quando perguntarem de vocês qual é o objetivo, né? Pautado nisso aqui. Vejam aqui quando eu falo que essa pesquisa tem um objetivo exploratório. Qual é a informação, então, do objetivo exploratório? Né? Um objeto que eu tenho da administração, objeto de estudo, que eu irei explorar. Eu vou fazer a pesquisa inicial sobre as informações que já existem em relação ao objeto de estudo. Ou seja, eu vou explorar dados que outras pessoas também já buscaram. Aqui, o que a gente chama da pesquisa é que a gente diz que não é uma pesquisa primária, é como a gente costuma falar, tá? Ela é caracterizada como uma pesquisa secundária, porque eu não sou a primeira cabeça a estar pensando. Vejam, por exemplo, um exemplo aqui do Amazonas, pesquisadores das línguas indígenas, tá? Isso é muito comum. Já vi pesquisadores iniciarem pesquisas e terem que desistirem por não ser viável. Como assim, professora? Você imagina aí, né? E existe isso, um dialeto aqui no interior do Amazonas, uma cidade já ali na fronteira com o Peru, que ela possui 2 pessoas só que falam a língua. Gente, essas pessoas já são idosas. E quando elas morrerem agora, vai acabar a língua. Eu fico triste de pensar nisso. Você imagina toda a história ancestral, né? Porque a nossa língua, ela é nossa cultura. Tudo que é passado através da língua, e essa língua vai morrer. Porque quando eles morrerem, morrem com eles. Outras pessoas não falam essas línguas, né? E aí, o que aconteceu? Já houveram pesquisadores preocupados com isso. Vamos tentar, então, né, fazer essa coleta aí inicial, né? Ninguém nunca tinha coletado. E iniciou-se aquela proposta que sempre se faz quando se inicia esse tipo de trabalho, de ter esse contato direto, né? Aqui não é exploratório, porque ninguém se pensou, é uma pesquisa primária de coleta, né? Onde eu irei iniciar fazendo vocabulário. É assim que se começa. Eu começo, então, a descrever, né, palavras e tentar dar a sonoridade, que a gente chama de fonologia, né? A pronúncia. Quem aí já viu aqueles dicionários de língua estrangeira, inglês ou espanhola, que são os mais comuns, que a gente tem do lado uma descrição fonética da pronúncia. Vocês já viram isso? Se vocês usarem o Google Tradutor, vocês vão ver que embaixo da palavra aparece ali um símbolozinho. Vocês já repararam isso? Que tem um símbolo descritivo embaixo da palavra? Deixa eu ver se eu compartilho com vocês aqui para mostrar para vocês aqui do Google Tradutor. Por exemplo, vou colocar aqui mesa. Ah, não compartilhei, peraí. Ó, coloquei aqui mesa, né? Estava aparecendo, não tá mais. Tá aqui, ó. Estão enxergando aí? Isso que aparece aqui embaixo, ó. Isso aqui que nos dicionários tem. Estão vivas, estão vendo aí, me deu um sinalzinho. Então, a Giovana já colocou. Aqui eu tenho a descrição fonética. Ó. Esse indicativo aqui é desse som, tei, né? O ei é o azinho com o acento, ó. E olha como eu pronuncio o bowl, né? Ó, tá? E aqui, quando eu ler, se eu sei a descrição fonética, se pronuncia table, né? Eu coloquei uma palavra simples que todo mundo conhece, mas talvez se a gente não soubesse, né? Por exemplo, aqui. Humble, que é humildade, né? Olha a descrição. Então, se você nunca viu e você sabe essa descrição fonética, ó, aqui esse aspasinhas que vem anteriormente, ela vem dando a sonoridade de R, né? Ó, humble, né? Eu não falo humble, eu falo humble, tá? Por conta dessa tônicazinha aqui. Então, isso daqui, alguém foi lá e coletou para poder estar indicando nos dicionários e fazendo. Isso é uma coisa que é necessária, então, ser feita lá. É viável, no caso de só ter os dois, uma única pesquisadora seria inviável. Precisaria de várias pessoas para estarem fazendo essa coleta de pesquisa. Por que eu estou falando isso para vocês? Para vocês, a partir de agora, saberem por que existem essas diferenças. Ai, professora, para que uma pessoa inventou na metodologia esse tanto de termo difícil, né? Como é que, para que
que é que vai mudar na minha vida? O que é que muda ser exploratório? Porque, por exemplo, eu nunca vou poder fazer uma pesquisa exploratória dessa língua, ninguém nunca escreveu sobre ela, tá? E aí, a nível de graduação, você precisa estar falando de algo que alguém já escreveu. Se eu estou lá na tese de doutorado, aí veja a palavra tese, eu vou criar um novo pensamento, uma nova reflexão, né, sobre o objeto de estudo. Eu tenho uma liberdade maior de estar ali fundamentando essa minha ideia, né, de forma inédita. Aí tudo bem, né? O texto que eu vou escrever, né, que eu estou explorando, veja, que não é o texto primordial, não é o pioneiro. Veja que eu pedi para vocês fazerem uma resenha, né? Mas vocês estão explorando, coletando dados de onde? Do texto que o homem já fez. E ele pesquisou sobre o quê? Ele fez sobre pesquisa. Ou seja, a sua pesquisa, Juliana, e a sua, Giovana, sobre pesquisa em administração, voltada para a graduação, não foi você que foi diretamente, primeiramente, lá explorar, né? Foi o autor do texto, que é especialista em metodologia, que foi lá, fez uma pesquisa bibliográfica, né? Que também não foi pioneiro, ele pegou textos, né? Ele pegou livros da metodologia para estar inserindo dado e você explorou, né? Fez um objetivo exploratório para poder estar construindo essa resenha ou fazendo resumo. Uma modalidade que vocês ainda não conhecem, que também entra aqui, é a do ensaio científico, que a gente vai ver mais na frente como é que eu produzo, tá? Isso é muito comum no mestrado. O professor, ele passa a disciplina e ele vai pedindo ensaios. Eu quero que você escreva, Juliana, um ensaio sobre tal tema. E aí você tem, sabe que você tem aí uma média de 5 laudas, né, para você estar escrevendo sobre aquilo ali e entregando para ele dentro desse perfil científico aqui, tá? E aí eles fazem muito isso, dão uma aula, cada aula um ensaio, tá? Ou cada aula uma resenha. E você tem que estar acompanhando e fazer. Vamos lá, então. Ó, qualquer momento que eu estiver falando, tô perdida, me chamem aí, tá? O próximo objetivo é o descritivo, que o nome mesmo fala, né? Descrever. E aqui o tratamento dado, a informação dada, né? Ela dimensiona aspectos específicos do meu objeto de estudo, ou seja, eu tenho um objeto e eu quero estar descrevendo ele. Eu quero estar analisando em detalhes. A pesquisa descritiva, ela é extremamente peculiar no sentido de dar especificidade. Eu venho dando detalhes. Eu venho fragmentando informações, tá? Ela é detalhada. Toda a pesquisa descritiva é detalhada. Ela não é genérica, é o oposto do genérico, tá? Quais são as modalidades do texto escrito, redacional, que eu utilizo para estar fazendo uma pesquisa descritiva? Por isso que é importante eu estar entendendo o meu objetivo aqui, né? Vou falar de um texto que já existe? Então vou fazer um resumo, vou fazer um ensaio, né? Vou falar, então, uma coisa muito específica, que eu vou estar ali, né? Esse modelo que eu estou mostrando para vocês, que é de pós-graduação, que eu fiz esse apêndice, tá? Ele era um relatório científico. Depois, quando a gente for tratar de relatório, eu posso até mostrar para vocês. E ele vem, gente, assim, chega a ser, igual eu falei para vocês, há muito trabalho de fazer, porque eu tive que sair separando categorias. Categoria ambiental, eu tinha que descrever tudo dentro daquela área do relatório voltado para o ambiental. Característica social, eu vinha apontando característica econômica, depois eu vinha técnica, método, papapá, tudo voltado para a mesma coisa. Qual é a coisa? O decreto adicional. Então, assim, eu poderia estar falando, se não fosse descritivo, olha, o decreto adicional, ele serve para suplementar orçamento. Então, dando um exemplo para vocês aqui da educação, né, que foi o objeto de estudo que eu fiz, acabou merenda no município de Parintins. Mas sobrou dinheiro do papel higiênico da escola tal. Eles pegam esse valor que sobrou e fazem a suplementação através do decreto adicional, permitindo que esse valor seja usado para comprar merenda. Dando um exemplo aqui para vocês, tá? Essa suplementação pode ser dada de acordo com cada necessidade. Mas vejam, eu sei para que serve o decreto, eu sei o objeto dele. Aqui, se eu faço um relatório, eu estou descrevendo item por item. Por isso que lá naquele meu apêndice, eu vim mostrando para vocês código por código colocado dentro do sistema, justificativa escrita, enfim, é muito detalhe, tá? Só para vocês entenderem com exemplo agora de como que é a diferença do descritivo, tá? Vejam que na resenha vocês não fizeram isso, né? Ficar pontuando detalhes por detalhes.
A mesma coisa é o chamado paper, muito conhecido paper. Gente, tem muita publicação de paper, viu? Se você gostar dessa característica do paper, vocês vão conseguir produzir muito para o Lattes de vocês. Porque tem muita chamada para paper. Hoje em dia, eles preferem pedir paper do que pedir artigo, por conta o número de laudas é menor, tá? Do que o do artigo. E o paper, geralmente você faz de obra. Então, eu passo para você, eu quero que você leia. Inclusive, quem nunca leu esse, tá? Eu super recomendo, que eu amo Clarice Lispector. A Paixão Segundo GH. Tá? É um dos clássicos da Clarice. Eu já faço o jabá aqui porque eu amo, né? Aí você leu, né? Você consegue escrever um paper falando, por exemplo, dos detalhes. Aí você quer falar sobre os detalhes psicológicos que a Alice pontuou nisso aqui. Veja, eu não estou falando de forma geral da obra, dando meu parecer sobre ela. Isso aí já seria a resenha, como a gente viu. Eu quero pegar um detalhe dentro desta obra e eu quero explorar descritivamente. Então, aqui, eu posso estar trabalhando o psicológico dessa pessoa. No início da obra, ela vem falando que viu uma barata e vem dando detalhes sobre essa barata, né? Não vou dar spoiler aqui, porque eu espero que um dia vocês leiam. Mas eu poderia estar utilizando isso e focando ali para estar descrevendo sobre isso, tá? E o informe científico, que não é tão usado, aqui no Brasil não vejo muito, mas que, por exemplo, em países como a Alemanha, são muito usados dentro da pós-graduação, tá? Também por parte dos professores, se solicitarem assim. Faça uma pesquisa descritiva sobre tal assunto, aí fazem em formato de informe científico, tá? Outro tipo de objetivo é o analítico. Ele vai explicar relações de causa e efeito nas variáveis eleitas sobre objeto de estudo. Por exemplo, deixa eu pensar em alguma coisa da administração aqui, gente. Citando esse exemplo dela, né, que eu estou dando, porque ela faz parte da administração direta, que ela trabalha na secretaria. Poderia estar utilizando aí as variantes de causa e efeito, por exemplo, na questão do Fundeb, né, que é o fundo que é dado, porque lá, como eles trabalham no setor do orçamento, os recursos que são dos professores. Então, vejam, eu tenho um fundo, não foi utilizado, né? Então, se divide ali entre os professores depois aquele recurso, né? Do que não foi utilizado de verba. O que acontece é que, politicamente, geralmente, o que se faz, né? Se inventa um monte de plataforma, como teve ano passado, Explica Aí, não sei o quê, que eles pegam essa verba para não estar repassando, tá? Mas só para a gente dar um exemplo aqui, se eu fosse estudar a relação de causa e efeito da pandemia, por exemplo, com a questão do Fundeb. Por que isso? Porque com a pandemia, gente, a gente teve uma paralisação de 3 meses na aula presencial das escolas, e aí a SEDUC não teve que estar dando papel, né? Vejam, não vou ter que estar dando de papel higiênico para aluno. O aluno está indo para lá? Não, não está indo, né? Também não vai ter o repasse mais das merendas, né? Por que não vai ter? O aluno não está lá fazendo essa merenda. Então, eu posso estar utilizando essa variável, onde eu vou fazer uma comparação analítica, né? Entre os meses que os alunos estão lá com esse orçamento para os meses que os alunos não estão. Estou tentando problematizar, porque agora na ciência vocês vão ver que é isso. Eu tenho um objeto e eu vou fazer um estudo comparativo. Então, aqui eu teria que qualificar, né? Quantificar quantos papéis higiênicos são comprados, qual é o valor de cada um, para eu conseguir ter um resultado na minha pesquisa depois de valores, tá? Só para dar um exemplo para vocês visualizarem melhor do que esse conceito aqui, que eu só digo conceito, relação de causa e efeito. Às vezes a gente não consegue visualizar, né? Vejam que aqui eu tenho um problema muito bem estruturado, onde eu vou comparar, vou ponderar hipóteses. Por isso que aqui se entram as questões que a gente utiliza na graduação e na pós-graduação de forma conclusiva, nos chamados TCCs, tá? Porque os outros, eu estou analisando um livro, eu estou analisando um ponto da pesquisa. Aqui eu vou te entregar uma questão completa de um problema. Eu não vou olhar um ponto dentro deste livro e não dar o parecer geral. Eu estou olhando um ponto da suplementação? Estou. Eu tenho um objeto certinho, é só a comparação dos meses que teve aula presencial dos meses que não tiveram, tá? Mas eu vou entregar uma pesquisa completa, onde eu observei, onde eu refutei hipóteses, onde eu vou entregar, né, um resultado quantificado ali em valores aqui. Por conta de toda essa maturidade, dessas informações a mais, né, esses elementos, as laudas, né, as páginas,
são maiores, eu tenho mais páginas, né? A quantidade é maior. Então, eu tenho a comunicação científica, a monografia, que hoje em dia muita gente não quer usar. Eu não sei porque os meus alunos sempre, professor, eu quero escrever artigo. Eu prefiro escrever monografia, tá? Por quê, gente? Eu tenho muita sensação de que o artigo ainda te limita um pouco de você dar aquela visão geral. E a monografia, se tem mais páginas, tem como fazer mais capítulos. Você pode fazer 5 capítulos, entregar um trabalho mais completo, tá? Do que o artigo em si. Mas, claro, vejam a nossa proposta aqui, onde eu passei para vocês um texto para vocês resenharem. Aquele texto, eu preferi artigo, por quê? É o primeiro contato de vocês, onde o autor ia resumir a questão voltada para a graduação. E eu achei textos enormes, de 30 páginas, entendeu? Fica cansativa essa leitura inicial. Aquela de 9 conseguiu dar conta do recado em poucas páginas. Então, para essa proposta, o artigo é muito eficaz. Então, o artigo ele vem com uma quantidade menor de páginas, né? E ele tem elementos pré-textuais diferentes lá da minha monografia, como é o caso que eu falei para vocês dos resumos, por exemplo, né? O resumo ele é obrigatório para o artigo. E o trabalho de conclusão de curso está colocado aí como modalidade geral, porque ele pode vir em diversas formatações. Por exemplo, no IDAAN, que eu sou egressa do IDAAN, né? Fiz pós-graduação no IDAAN, e o nosso formato de TCC, a gente entregou uma espécie de projeto, né? Onde a gente fez tudinho ali qual era o objetivo, a gente veio identificando como que a gente ia fazer, nossas referências, tá? Qual é a tese que a gente ia trabalhar. E depois a gente veio entregando como resultado uma espécie de apostila, tá? Porque voltado para a docência, né? A proposta era essa, voltada para a docência. Então, eu vim fazendo, né? Separei por capítulos, mais informação de apostila, porque tinha que ter essa questão didática. Quem iria estar lendo? Quem é o meu receptor? O aluno, né? Se eu estou fazendo uma pós-graduação de outra área, sei lá, contabilidade pública, por exemplo, né? Quem vai estar vendo isso não é de docência, então não é um aluno, tá? Então, aqui o TCC ele mudou de formato porque a minha especialização era voltada para a docência. Por conta disso, a gente fez no formato de apostila. Aí vejo, a professora apostila é um modelo científico? Aqui sim, porque ela está inserida no trabalho de conclusão de curso, tá? Então, esse TCC que eu coloco aí, ele me permite as modalidades de acordo com o objetivo. Agora, vejam, ficou, né, do tamanho de uma monografia, porque para você fazer uma apostila em formatação igual eu fiz de livro, né, daria ali 1000 artigos, né, para estar fazendo. Foram muitas páginas. E foi entregue em formato de trabalho de conclusão de curso, onde teve banca, teve defesa e tudo aquilo que é necessário, tá? Com isso, espero que vocês tenham conseguido vislumbrar aí a diferença de um para outro. Tudo bem até aí? Me digam aí se ficou alguma coisa ainda no escuro. Eu tô toda hora bebendo água de ficar na minha garganta, vocês não reparem, tá? Que eu ainda tô rouca. Giovana falou que sim, todo mundo tá entendendo. Sim, sim, sim. Então, vamos lá. Mas por que não tá indo, gente? Tô apertando, agora foi. Então, vejam. Estes textos acadêmicos e científicos, eles têm elaboração lógica de conteúdos específicos que determinam as características. Em palavras simples, gente, é aquilo. Qual é o meu objetivo? Eu vi lá, né? É explorar, analisar, é descrever. Por isso, o padrão muda, né? Por isso, a quantidade de páginas muda. Por isso, as necessidades pré-textuais, pós-textuais vão mudar. Agora a gente vai começar a ver em detalhes cada um de tipos de texto. Professor, eu precisar saber tudo isso? Claro que não, você não vai ter que decorar, botar tudo na sua cabeça. Isso aqui é para aprender. Quando a gente aprende, não é decoreba. Vocês podem consultar depois, vai ter em todos os livros. Vocês não precisam eu perguntar depois para Juliana, qual é a diferença de uma resenha, né? Ela precisa ter uma noção básica. Agora vocês já sabem o que são os elementos, por exemplo, tá? Professor, esqueci algum detalhe. Não há problema. Eu quero que vocês tenham uma visão agora de raciocínio lógico, crítico. Por exemplo, tem especificidades aqui dos tipos de resenha, a crítica e a bibliográfica. Mas pelo nome agora, né? Se eu já digo para vocês bibliográfico,
já vem na cabeça de vocês, a gente já tem lá o fichamento. Fichamento bibliográfico, eu indico, né, as bibliografias de leitura. Então, sempre vai estar ligado aqui a revisão de literatura que eu fiz, tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui pela resenha, que a gente já conhece, né? Só para dar aquela relembrada, que é onde eu venho trazendo questões pensadas por outros autores, né? E o meu objetivo ali, claro, é eu dar minhas ponderações, né? Eu dar indicativos, né? No caso da crítica, eu tenho que fazer essa avaliação, né? Vamos lá ver a formatação aqui, a padronização da redação. Como que eu vou escrever, né? Vejam que a gente já viu os tópicos, mas todo o texto tem início, meio e fim. No início, aí, nessa parte introdutória da minha resenha, eu tenho que vir dizendo o tema, a ideia dele, né? Por que que ele está pensando sobre isso? Por que é relevante? Ou seja, qual é o problema, né? Naquele texto que a gente leu, por que que ele está pensando em pesquisa na graduação, né? Ele veio falando ali de conflitos até de ordem agora da nova era, que a gente está, uma era tecnológica. Se a gente for pensar nas fichas que mudaram, né? Da mesma forma, as leituras mudaram. Hoje em dia, eu vejo essa divisão muito nítida com os meus alunos, tá? Eu passo o livro para ler, eu mando o PDF e eu digo onde que está mais barato para comprar para quem, assim como eu, gosta do livro físico, porque eu leio melhor pelo físico. Apesar da gente saber que o PDF ele contribui com o meio ambiente, né? Não tem que imprimir papel, tudo isso, mas eu consigo assimilar melhor no papel. E aí eu vejo muito isso, tem aluno que fala, não, prefiro PDF, muito mais rápido, muito mais prático, onde eu vou eu levo. E tem gente que fala, professora, eu comprei o livro, né? Então é muito dessa questão de identificação. Aí ali no texto da pesquisa, ele vem falando sobre isso. Estamos numa nova era, né? Muitas coisas vêm alterando por conta disso. A questão tecnológica é uma delas. Vou dar um exemplo para vocês. Estamos na modalidade remota, não vamos ficar a vida inteira. Vamos voltar para o presencial. Mas quando voltarmos, uma coisa é fato, né? Tanto nós, professores, quanto os alunos, já estamos familiarizados com muitas coisas que são permitidas aqui que a gente não consegue, que é limitante na sala de aula. Vou dar um exemplo para vocês do ano passado. O que aconteceu? Eu estava... a gente iniciou no presencial, né? E veio a pandemia, aí dia 17 de março foi o primeiro decreto, né? E até então, eu só tinha dado essa aula de TCC sempre presencial. De repente, eu me vi obrigada a dar as aulas aqui. No início, eu pensei, Jesus, o meu quadro, né? Preciso do quadro. Mas aí, o que eu percebi? Eles sentem muita dificuldade do Word, gente. Muita dificuldade de colocar no Word, né? Não sei se vocês vão ter isso, mas os meus alunos... Várias turmas que eu já peguei têm isso. Professora, meu Deus, como é que eu arrumo essa linha? Como é que eu arrumo essa citação? Desformatou tudo, não estou conseguindo, tá? Aí eu falei, gente, eu estou no computador, agora eu vou conseguir mostrar, né? O rendimento da sala foi 1000 vezes melhor do que o rendimento das minhas turmas presenciais, porque eu compartilhava a tela e mostrava o meu Word. Então, eu conseguia estar mostrando, olha, eu venho aqui nessa função, eu clico aqui. Por mais que eu tentasse explicar isso no quadro, fazendo anotações, mostrando o PowerPoint, não é a mesma coisa eu estar lá no Word, né? E você não tem condições de ir de um por um mostrando no computador. Mas aqui eu compartilho a tela e todos veem ao mesmo tempo. Então, o que aconteceu? Quando a gente voltou para o presencial, eles pediram, professora, vamos marcar uma aula, né? Uma dessas aulas que a senhora não venha para cá, a senhora fica lá na sua casa e mostra para a gente no computador que está fazendo falta. Então, eles mesmos começaram a pedir que algumas aulas não fossem no presencial. Isso é uma coisa que agora eu percebo, a característica sempre, gente, a gente não vai conseguir se livrar da tecnologia. Agora as coisas vão estar mais mescladas, né? Por mais que, óbvio, nada substitui professor em sala, nesse sentido de que o aluno quer, né, ver o professor e tudo mais. Eu entendo que tem coisas que a gente tem esse contato. Por exemplo, aqui, vocês têm a opção de fechar a câmera de vocês, mas se estivesse em sala, eu estaria vendo vocês, né? Claro que tudo que a gente está passando é temporário, a gente não vai ficar a vida inteira nisso, mas, assim, eu estou desfrutando do lado positivo, né? O que a gente tem bom aqui. Muita coisa eu compartilho com vocês aqui, que eu não conseguiria estar fazendo, né? Abrindo o meu Word, digitando para vocês como eu vou fazer a aula que vem, na aula de parágrafo, eu faço no quadro. Não é a mesma coisa,
porque aqui eu vou mostrando formatação para vocês. Então, eu acho muito enriquecedor estar no computador nessa questão de formatação, questões principalmente aqui da metodologia, tá? E aí o autor, por que eu comecei a falar disso, né? Por que a professora está falando isso? Porque o autor ele vinha falando dessa questão de mudança de era aí dentro da pesquisa. Isso pode ser uma justificativa que eu coloco na introdução, né? Se justifica pensar nessa ciência por conta do novo momento que estamos passando, um momento muito tecnológico, onde se vê a pesquisa de forma diferenciada. Enfim, aqui eu vou dando a relevância, né, daquela minha resenha, do porquê que eu estou resenhando aquele texto. E aí, todas aquelas questões que a gente já viu naquele padrão que eu dei para vocês, né? Eu identifico o autor, resenha tem que ter, gente. Quem foi que escreveu, qual é a titulação dele, onde ele trabalha, né? Ou aí, descrição do livro, né? Editora, local, página, né? Vejam aqui que na descrição das credenciais do autor, eu tenho que colocar a área de estudo dele, né? Veja lá, a Juliana colocou. É um fisioterapeuta, mas ele é especialista em metodologia, então ele trabalha com a área da pesquisa. Depois eu venho com conteúdo. Qual é o conteúdo? São as teses principais, que não podem faltar na resenha. Eu não vou dar todas as informações, mas as principais dos tópicos, né? Aquilo que a gente estava conversando, precisam ter aqui. Quais foram os argumentos que esse professor utilizou? Porque depois eu vou avaliar, né? Vejam aqui embaixo, gente. Eu vou fazer a avaliação crítica, no caso da resenha crítica, né? Será que esses argumentos dele foram argumentos relevantes ou não, né? Então, primeiro, para eu estar falando se eu considero ou não, eu tenho que dizer qual foi o argumento. Então, anteriormente, eu apresento esse argumento dele. Embaixo, eu venho fazendo a ponderação de valor, tá? Aí aqui tem comparação entre diferentes obras. Isso aqui, se você quiser fazer esse aparato interdisciplinar, né, é muito enriquecedor para quem vai estar lendo. Na questão da resenha bibliográfica, eu vou fazer a revisão de literatura, ou seja, estou trabalhando com minha obra favorita aí, Dom Casmurro, né, gente, Machado de Assis. E aqui na bibliográfica, eu tenho que fazer interlocuções, ou seja, eu tenho que fazer links com as obras machadianas, outros textos que ele escreveu, por exemplo, sobre traição, outros textos que ele escreveu sobre ciúme, que tem correlação ali bibliográfica, tá? Neste momento aqui da resenha bibliográfica, eu venho colocando isso. Aí eu preciso ter conhecimento, não há como eu resenhar da bibliografia machadiana se eu não li Machado, né? Então, primeiro eu começo pela leitura sempre, aquilo que a gente viu nas primeiras aulas. E, claro, depois eu vou concluir, né? O que eu chamo de fechamento conclusivo. Eu fecho a ideia que eu trabalhei. Todo texto a gente tem que ter isso, senão fica assim, falei, parei pela metade, dá a impressão que você não terminou o seu trabalho, tá? A resenha crítica, você já tem um contato maior, né? A resenha bibliográfica, ela vai comparar essas obras de revisão, né? Então, por exemplo, eu estou comparando Memórias Póstumas de Brás Cubas com Dom Casmurro, né? E eu venho fazendo essa revisão. Geralmente, a gente utiliza isso com o mesmo autor ou até com autores diferentes que falam do mesmo tema, né? Por exemplo, Shakespeare, ele trabalhava muito a questão do ciúme, e eu já vi trabalhos de resenha bibliográfica que fizeram essa comparação. Machado brasileiro com Shakespeare, tá? Esse foi um do tipo, né? Da resenha. Aí, outros que a gente tem. Sinopse. Vejam que a sinopse, gente, até a gente pode lembrar da questão de filme, né? A gente fala assim, esse filme é bom? Deixa eu ler aqui a sinopse, né? E lá ele vem falando, né? Fulano de tal muda de cidade, conhece uma vizinha e tal, e tal, e tal. Então, assim, eu tenho uma noção central, é pequenininho, né? Vejam aqui que questão acadêmica, científica, eu tenho um limitador metodológico de quantas linhas eu vou escrever. Vejam lá, de 25 a 50 linhas. Então, eu não posso estar passando de 50 linhas para estar fazendo essa sinopse. Isso aqui é muito legal para quando a gente vai trabalhar vídeos, por exemplo, né? Então, veja, você viu um vídeo, você viu um curta-metragem, e aí eu vou pedir para você, sei lá, escrever uma monografia, né? A depender da proposta pode até ser, mas dependendo pode ser limitante. Eu passar uma coisa tão pequenininha para você escrever 1000 páginas, né? Você não ter conteúdo para isso. A sinopse, ela se mostra uma boa resposta porque ela é uma breve apreciação. Eu dou ali traços gerais.
Eu não venho, gente, entrando em informações acessórias, informações específicas, não venho me aprofundando, como aquele exemplo que eu dei para vocês, de eu pegar esse livro da Clarice e eu me aprofundar em questões psicológicas do autor, tá? Isso aí já seria um detalhamento, né? Uma descrição ali. E não é a proposta da sinopse, tá? A forma que eu vou escrever. Vejam lá que tem início, meio e fim também. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, isso aqui é padrão introdutório, eu sempre venho dizendo, obviamente, ideia central. Mas aqui de forma diferenciada do que se fosse um texto dissertativo, por exemplo, onde eu venho dando todos os pontos que eu vou vir trabalhando. Aqui não é assim. Aqui eu digo a ideia central da obra, tá? E o porquê que eu estou pensando sobre ela, demonstrando novamente a relevância de se pensar sobre isso. E aí, no desenvolvimento, eu não venho fazendo como na dissertativa, que eu venho dando pontos específicos, eu me aprofundo, não. Aqui eu falei no geralzão, na introdução, o tema, né? O que é que eu vou falar? É como se eu dissesse para o leitor, vou falar sobre tal coisa, a minha ideia central. E no desenvolvimento, eu não dou ideias específicas, eu dou gerais. São genéricas. Então, aqui na sinopse, mesmo o desenvolvimento, ele vai ser genérico, ele não vai ser específico. Eu vou estar dizendo que aquela obra, aquele filme, aquele curta-metragem, enfim, né, aquele objeto de estudo ali que eu visualizei, que eu vou escrever, de uma forma muito geral. Por isso que eu digo para vocês, tragam sempre em mente essa sinopse do cinema, porque a gente faz essa analogia e consegue memorizar, tá? Lá eu não vou ter detalhes. Ah, como é que acabou a história? O casal terminou junto? Ela vai morrer? Ela não vai... Isso aí eu não sei, né? Mas eu consigo ter noção se esse é um filme de drama, se ele é um filme engraçado, se é de comédia. Por quê? Porque ali na sinopse me deu uma ideia geral do assunto tratar, tá? E aí, na conclusão, que eu venho dando uma pincelada ali da minha apreciação, aqui, claro, na sinopse acadêmica científica, que já é diferente, né, dessa que eu estou usando de exemplo para vocês. Aqui, então, eu tenho na conclusão um espaço para eu estar fazendo uma breve apreciação, como a gente fez lá na resenha, a gente fez o juízo de valor, né? Aqui é onde eu vou estar dando ali, né, uma interpretação do que eu fiz. Eu tenho uma liberdade como escritora para estar falando, e aí, o que eu interpretei, o que eu tirei disso, né? Depois nós temos o resumo. O resumo a gente já conhece, né, gente? Qual é a característica do resumo? Eu dou as ideias centrais pautadas no texto original. Então, as minhas estão no texto original? Não. Minha opinião não está atinente ao texto original, então eu não vou fazer análise crítica nenhuma, não vou tecer comentário de valor, se eu acho que está legal, se eu gostei, se eu não gostei, se eu recomendo, se eu não recomendo, né? Então, aqui no resumo, a gente já sabe, né, que a gente já vem trabalhando nas outras aulas, que eu vou me limitar a isso. Mas aí eu tenho o que a gente chama, dentro da ciência, isso aqui é para publicação, viu? Naqueles editais que eu falei para vocês, eles vão colocar, quero um resumo simples, quero um resumo expandido. Tá? Para publicação, é sempre um expandido, tá? Esses resumos que eu falo para vocês, vá treinando, tá? Já dentro do artigo científico, lembra que eu falei para vocês que elemento pré-textual obrigatório, aquele resumo em língua vernácula e depois o de língua estrangeira, vocês lembram disso? Coloquem a mãozinha aí para eu saber se vocês estão me acompanhando. Vocês lembram dos resumos que eu coloquei? Aqueles lá são esses resumos simples, tá? Então, vejam aí, eu também vou ter um limitador de palavras. Eu já recebi de orientando meu resumo de uma página inteira. Eu não posso, gente, porque o meu resumo, ele tem que, na primeira página, tal de português e o de inglês embaixo, ou português e espanhol. Tem que estar os dois cabendo em uma folha só. Então, o limitante é 500 palavras. Como que eu sei isso? Seleciona, por isso que é bom o Word, né? Vou mostrar para vocês depois. A gente seleciona e aí o Word calcula embaixo, assim, aparece embaixo, tá? Passou de 500 palavras, eu não posso estar colocando, tá? Isso aí quem manda? A BNT. Então, é norma padrão científica. Diferença dos resumos. O simples é elemento pré-textual e ele vem dentro do artigo ou dentro de outros formatos, né, que pedem esse resumo. O expandido é aquele utilizado para publicação, onde eu venho falando, ele é, gente, como se fosse uma espécie de artigo diminuído, né?
Então, eu tenho um artigo científico de 10 folhas, por exemplo. Aí, geralmente, hoje em dia, tem esses congressos. Vamos lá, Congresso de Administração de Empresas, ano 2021, USP, por exemplo. Aí você fala, eu quero horas complementares, eu vou lá. Eles diziam assim, alunos interessados a publicar algo sobre administração, mandem resumos expandidos até o dia tal, que nós iremos selecionar os melhores para publicar, tá? E aí você fala, então vou mandar meu resumo, vou escolher um tema para eu falar da administração. Quero falar administração de empresas no distrito, tal. Tu cria um problema aqui do distrito industrial para você estar falando sobre administração, tá? Você sabe que vai ser expandido, então você tem até 8.000 palavras para estar escrevendo com aquela estrutura de início, meio e fim. E essa estrutura de início, meio e fim é igual em todos os resumos, tanto o simples, que é elemento pré-textual, quanto esse. Aí vejam lá o conteúdo, então, né? Venham na introdução, onde eu vou dizer o que eu vou estudar, e aqui, diferente do sinopse, diferente do resumo, eu tenho um problema. Porque o resumo, ele é elemento científico que eu boto dentro de textos científicos. Então, eu preciso ter o objeto de estudo. Porque é igual aquele vídeo que a gente viu lá nas primeiras aulas, né? Quando que eu começo a fazer ciência? Eu observo algo e eu vejo um problema, tenho uma pergunta. Lembra que aquela cientista falou? Eu começo tudo pela pergunta e às vezes eu finalizo com outra pergunta. A pergunta, a dúvida, né? É o que gera tudo dentro da ciência. Então, eu tenho que indicar. Qual é a questão que eu procuro responder? Ela tem que estar lá indicada aí nesse meu primeiro parágrafo de introdução, tá? Uma coisa que todo mundo erra, todo orientando meu me manda sem estar indicando isso, gente. Eu tenho que mandar para correção. Coloque sua metodologia. Eles criam muita acepção. Aí, resumo, já sei. É igual aquele resumo que eu aprendi a fazer, aquele que eu falei para vocês que não tem ponderação de valor, que a gente faz resumo de obra, de livro e tal, né? Quando ele vai por dentro do artigo, ele não indica metodologia. Veja, gente, eu fiz um resumo normal de uma obra da Clarice Lispector. É diferente do resumo que vocês vão fazer, que vocês viram o resumo lá daquele autor, né? Da pesquisa científica. É diferente. O resumo dele lá, cadê para eu compartilhar aqui com vocês? Deixa eu abrir aqui de novo para mostrar para vocês. Aqui. Ó. Olha o resuminho dele aí, tá? Que é esse de 500 palavras que eu tô falando para vocês. Tanto o resumo quanto o abstract tem que estar na primeira folha. Por isso que se você vê um inteiro com uma folha, tá errado, tá? Em termos de formatação, isso é matéria pré-textual e tem que estar aqui antes do meu texto, separadinho nessa folha, tá? Eu indico palavras-chave, sempre, tanto que aqui tem o keywords, ó, tá? Aqui eu traduzi, né? Vem da língua vernácula, da língua estrangeira, tá? Então, vejam aí que eu preciso, neste aqui, estar indicando a metodologia. Porque, gente, aqui ele fez em formato de artigo científico, ó. Ele tem um tema aqui, ó. A importância da pesquisa científica no processo de formação superior, tá? Vamos dar uma olhada aqui, se eu consigo identificar se ele falou a metodologia dele. Ó, tá aqui. Através de uma revisão de literatura, pela leitura de artigos científicos, combinando a discussão interpretativa desse texto. Então, o que ele utilizou aqui? A pesquisa bibliográfica, porque ele falou que ele ia fazer uma revisão de literatura e de artigos científicos. Então, isso aqui é bibliográfico, tá? O método que ele utilizou foi bibliográfico. Então, tem que ter no resumo esse indicativo, só que a maioria não coloca. Então, eu fico sem saber, você vai usar o dedutivo, você vai usar o indutivo, você vai usar o bibliográfico, é pesquisa de campo. Eu tenho que falar neste resumo, então isso é um ponto importante, porque aquele resumo que a gente estava dando aqui, o comum, né, de texto e tal, ou de filme, de livro, né, geralmente não é científico. Se o resumo não é científico, eu não coloco método. Mas se é científico, ciência se faz com metodologia. Então,
eu preciso indicar. Depois disso, eu venho na minha apresentação de dados, né? É onde aqui eu vou dar a teoria. Eu vou falar sobre o que eu disse que eu iria falar. E finalizo aqui apresentando os resultados. Porque se foi uma pesquisa que eu fiz, porque o resumo ele já é qualificado como pesquisa, que ele tem um problema, qual foi o resultado que eu cheguei? Na minha conclusão tem que ter, tá? Então, vejam, vocês vão ouvir muito falar dessa diferença do expandido, tá? Questão de publicação, a gente utiliza o expandido demais. Até aí, tudo bem nos resumos? Sim ou não? Estão vivas? Estão vivas ou já morreram nessa sexta-feira? Liana está viva. Pelo menos uma de vocês está viva. Cadê? Giovana e Evelyn estão vivas também? Ok. Então, vamos lá. Agora, a gente vai passar para os tipos de texto que são... Lembre que a gente viu lá a mudança de objetivos, né? Vejam aqui que primeiro eu apresentei para vocês os objetivos. Aí a gente viu que no objetivo descritivo, eu tenho o relatório, o paper e o informe científico. Aí aqui, ó. Eles estão aqui, tá? Eles que são aqueles que eu falei para vocês, né? Eu venho descrevendo, então geralmente eu analiso bastante, eu venho dando detalhes, tá? Dos pontos. Vejam aqui quais são as coisas que então eu tenho que apontar. Isso aqui, gente, ele é um passo a passo, porque se você for fazer um paper, você viu lá, você não colocou um desses pontos, o seu paper está incompleto, tá? Então, claro, é o que eu estou falando para vocês. Ninguém vai ter que decorar, mas vocês agora têm que ter uma noção, né? Por exemplo, quando eu falar de resumo expandido, vocês não podem estar confundindo com o simples. Vocês sabem que no expandido ele é maior, eu vou precisar produzir resultados, né? Lá no simples eu tenho que indicar a metodologia, tá? Então, essas questões básicas têm que estar já na mente de vocês. Então, vamos lá. Tanto o relatório científico, que é aquele que eu falei para vocês que eu fiz, né? Que eu mostrei aqui os apêndices, aquilo lá era um relatório, quanto o informe, quanto o famoso paper, ou comunicado científico, é a mesma coisa, tá? Mas a gente utiliza mais o nome paper. Eles têm essa natureza descritiva, que é o relato da observação. Vejam que eu falei para vocês que eu observei a técnica orçamentária fazendo o decreto adicional e eu vim depois no todos os detalhes, gente, de cada passo. Então, tem um tópico lá que ela tem que selecionar município, que eu dei o exemplo para vocês que foi Parintins, né? Aí, qual é a região do município de Parintins? Aí tem um código para cada região. Então, ela tem que saber, é Baixo Amazonas, é Médio Amazonas, tem a região do Purus. Então, ela tem que saber identificar isso, tá? Por quê? Porque aqui é um relatório. O relatório tem que estar dando esses detalhes. Vejam lá, então, na hora de eu fazer essa redação, qual é o conteúdo que eu vou colocar. Começamos novamente, então, pela introdução, que tem o mesmo caráter anterior aqui de texto científico, que a gente já viu aqui nos outros, ó, do resumo, tá? Então, vejam, resumo também tem problema. Toda vez que tiver problema, eu vou dizer o objetivo desse meu estudo. Aqui não é diferente, tá? Essa estrutura aqui, gente, vocês vão ver comigo no projeto, tá? O que que tem lá no projeto? Ele tem o objetivo, ele tem o problema, tem as justificativas, tá? Objetivos tem os gerais, tem os específicos. Aqui, claro que eu não vou fazer nessa formatação de projeto, mas lá no meu parágrafo de introdução, na introduçãozinha que eu vou fazer, né, sei lá, se é relatório, eu posso estar fazendo essa introdução em 3 parágrafos, não precisa ser muito grandão, né? Uma página inteira, no máximo aí uma página de introdução. Eu venho falando o que eu vou pesquisar, quais são os meus objetivos dessa pesquisa, ou seja, o que eu vou coletar, qual é a relevância de coletar isso, né? Depois eu venho fazendo a revisão de literatura. Essa revisão de literatura a gente também chama de embasamento teórico ou fundamentação teórica, tá? Nada mais é que as leituras bases daquele tema. Então, eu estou lá falando de uma das técnicas, por exemplo, orçamentárias, né? Que eu vou estar descrevendo lá, que eu observei no relatório, que no meu caso eu estava observando esse decreto adicional.
Eu preciso dizer para o meu leitor, então, o que é um decreto adicional, né? Você é obrigado a saber? Ah, gente, olha aqui o meu relatório que eu fiz sobre um decreto. Aí vocês vão olhar para mim, gente, mas o que é isso, né? Então, vejam, eu vou precisar dizer o que é um decreto, para que ele é utilizado, quais são os pressupostos dentro do orçamento público, ou seja, os termos, suplementação, o que significa, né? Qual é o objetivo dele? Ele é feito para quê? Já expliquei para vocês que é para redirecionar orçamento. Tudo isso faz parte aqui dessa minha revisão literária, onde eu li em algum lugar que me dê essa teoria, me dê esses conceitos, me dê essas explicações, tá? Depois eu venho indicando a metodologia, mas não só citando. Ah, como eu faço lá no resumo simples, né? Para tanto, utilizei a metodologia tal, através de literaturas, artigos científicos. Aqui não. Aqui você vai dizer o seu método também de coleta. Então, por exemplo, eu utilizei o método dialético, né? Pautando da tese tal, da antítese tal, e eu cheguei na síntese tal. Você tem que indicar isso. Ah, não, eu utilizei o dedutivo. Qual foi a sua dedução? Ah, partindo da premissa tal, cheguei na dedução tal. Então, isso aqui, né, não basta eu indicar, ah, é dedutivo. Ah, foi indutivo, né? Nesse momento, eu tenho que descrever. Qual é a dedução? Né? Qual é a indução? Qual foi a premissa maior, a premissa menor? Qual a conclusão? Tá? Esses detalhes de metodologia, a gente tem uma aula de método em breve, que eu vou dar para vocês, mas para vocês saberem que é aqui o momento que eu faço isso. Isso, então, eu já sei que no paper eu sou obrigada a fazer, né? Também no relatório. Depois eu venho colocando os dados, né? Aqui, gente, é o momento onde eu cumpro aqueles objetivos específicos. Eu coloquei lá no meu objetivo, coletar dados que ela usou no software para fazer a suplementação. Depois, fazer a análise descritiva de cada um dos pontos utilizados por sigla dentro do decreto. E aí, o que eu vou fazer? Aqui eu vou me explicando de um por um. Eu falei que eu ia fazer análise? Cadê a análise? Tá? Então, é aí, perdão, que eu vou estar fazendo isso. Eu estou analisando, né? Eu estou apresentando os dados que eu falei que eu ia fazer lá nos meus objetivos específicos. E lá embaixo, eu já faço a interpretação. Eu apresentei aquilo que era objetivo, e embaixo, ó, lá na análise dos dados, eu faço a interpretação relacionando a coleta que eu fiz, ou seja, o resultado que eu tive, né, de forma material, que eu realmente concluí, cheguei, com aquilo que eu li. Então, vejam, li conceitos do que é orçamento público, o que é suplementação, como que é feito o cálculo. Depois eu vou comparar com o material que eu coletei. E aí, qual foi a conclusão que eu cheguei, né? Então, vejam que uma coisa, ela tem uma ordem que leva a outra. Apresento o dado, interpreto e explico ele. Expliquei? Qual foi, então, a conclusão, as recomendações, as sugestões que eu vou dar? Aqui eu já estou fechando a minha pesquisa, onde eu digo as dificuldades, os desafios. Por exemplo, lá naquele meu relatório, o que eu reparei? Eu reparei que muita gente sai da faculdade como ela, sendo especialista em orçamento público, mas não trabalha lá no setor. Eu falei, gente, por que tem tanto técnico orçamentário que não está no setor de orçamento? Qual foi a conclusão que eu cheguei? Eles falaram que não tem essa teoria prática dentro da universidade. Então, quando eles chegam lá, eles não conseguem fazer os cálculos, eles não sabem mexer na plataforma. E assim, se você coloca o dinheiro no lugar errado, o que é isso? Estou pegando dinheiro de quem? Do governo, né? Desvio de dinheiro. Então, nem preciso falar para vocês que vai ser preso, né? Quem é servidor público vai perder o emprego, né? Então, o que acontece? É algo que tem uma repercussão, né, muito séria e tem um cuidado para ser feito. Por conta disso, é desafiador, não é todo mundo que quer ficar lá, tá? E tem essa dificuldade também da aproximação laboral, ou seja, a aproximação da teoria da faculdade com essa prática deles no sistema, que eles não têm, né? Eles aprendem muito o que é o tipo de cálculo, mas não fazem esse cálculo. Então, na hora de pegar o processo para fazer o decreto, tem essa dificuldade. Aqui, por exemplo, seria uma ponderação que eu estaria fazendo. Uma sugestão que eu dei, inclusive, foi inserir esses alunos na técnica que a gente chama de imersão, onde o aluno ele é inserido no ambiente de trabalho para fazer, né? Não chega a ser estágio, é o que a gente chama de análise prática,
onde eu estaria abrindo esse sistema e dizendo, hoje nós vamos fazer um decreto adicional, por exemplo, tá? Então, por exemplo, vocês aí da casa de vocês, eu utilizei a técnica de imersão com vocês. É uma técnica que a gente chama de transposição didática, né? Onde eu fiz com que vocês fizessem o exercício da resenha. Mas o que isso quer dizer? Não é um simples exercício de dever de casa? Não, porque nesse caso é algo teórico, né? Que eu daria para vocês, ó, resenha é isso, mas foi uma forma de vocês estarem escrevendo. Então, vocês se aproximaram do ato e do exercício da escrita, tá? Eu queria muito estar podendo fazer isso sempre com vocês em todas, né? Ah, vamos fazer paper, vamos fazer. Claro que não dá, né? Não temos tempo hábil para isso, então eu pego as principais, porque vocês vão ver que resenha serve para tudo, né? Tanto científico quanto para acadêmico. Depois de ter feito tudo isso, finalmente, né, tem as referências bibliográficas. Qual foi os livros que ela leu, as entrevistas que assistiu, enfim, tudo quanto é tipo de documento que ela utilizou, que foi citado no texto, ela vai estar indicando as obras nas referências bibliográficas, tá? Então, vejam, apesar das laudas serem menores que um artigo, muito se parece com a estrutura do artigo, tá? Em termos de conteúdo, por exemplo, não posso nem comparar aqui com o resumo expandido. Vejam lá, olha o tamanico aí do resumo expandido, como ele é bem mais tranquilo. Por isso que em congressos, seminários, palestras, já tem se preferido pedir de graduandos, que vocês são graduandos, né? Que vocês façam o resumo expandido, tá? O resumo expandido ele é muito válido, porque se eu chego e digo logo para vocês agora, a gente faz um paper aí para mim, vai ser um choque muito grande de início. A gente começa pegando leve, né? Por exemplo, vocês fizeram a resenha agora. O próximo passo seria, se fosse, né, adequado, vamos ver se a gente vai ter tempo para isso, vocês fazerem um resumo expandido. Porque agora vocês vão acrescentar a metodologia, vão fazer a conclusão me apresentando algum resultado, tá? Se eu já peço daqui o paper, já fica muito complicado para vocês, tá? Até questão de viabilidade de tempo, porque aqui exigiria um tempo de pesquisa para vocês muito maior do que a proposta semestral, né? Mas eu posso estar, por exemplo, pedindo um paper, né, lá no meu TCC. Então, o professor ele pode, eu não quero pedir artigo, eu vou pedir um paper. E aí lá no trabalho de conclusão de curso, vocês podem estar entregando um paper. Entendido até aí? Alguma dúvida? Tá todo mundo calado, não perguntando nada. Bom, professora, muita informação, muita informação. Mas tô me esforçando em fixar aqui. Eu sei que é muito tipo de texto, né? E eu queria até falar assim, não, eu quero dar um por aula e tal. Mas aí a gente perde o horário da nossa aula. O que que eu vou fazer? Eu tô dando, apresentando para vocês, mas não é aquela coisa que eu apresento e eu nunca vou comentar com vocês de novo, porque vocês sabem que eu uso essa técnica de memorização, né? Desde que eu dei aula de resenha, eu sempre estou trazendo à tona para vocês, diferença de resenha e resumo. Agora, acredito que já está muito fixo na cabeça de vocês, certo? Com esse daqui que eu estou apresentando, a gente sempre vai estar lembrando esses detalhes, né? Olha aqui o paper, a gente bota tal elemento. Para com o tempo, né? Agora nessa primeira aula vai ser um estranhismo mesmo, eu sei, porque fica um turbilhão de informação, né? Meu Deus, qual foi o primeiro documento, né? Tem essa sensação, já esqueci lá do primeiro. Ainda mais nessa parte aqui da forma de conteúdo, né? Por isso que eu vou estar mandando esses slides também, para vocês darem uma lidinha em casa depois com calma, dessas informações, né? E nós vamos estar fazendo exercícios depois de uma dessas formatações. Jamais eu farei, por exemplo, paper ou artigo, tá? Isso aí não, porque isso aí eu já prefiro para TCC, não aqui com vocês. Mas, por exemplo, uma sinopse dá para fazer, um resumo, tá? Para a gente também se familiarizar com outros tipos de textos aí. Bom, esse paper que já é completo, que eu disse para vocês que eu gosto muito de pedir em TCC, eu acho ele bem bacana. Aí nós entramos em modalidades que são mais pesadas, né? Que são modalidades, artigo relatório, artigo científico, ensaio científico, monografia. Essas aqui são todas mais pesadinhas, porque, como é que eu posso dizer, né? Em termos de conteúdo que precisa ter dentro dela,
é mais pesada, não só a exigência de lauda, porque ela não tem muita preocupação com lauda, mas a aluna sempre fala, professora, quantas páginas? Eu já tenho 10. Já aconteceu do aluno ter escrito 10? Vou contar a história para vocês. Um artigo lá que os professores na época estavam aceitando, né? Com 10 linhas. A média que a gente pede é 15, mas naquele ano, né, estavam falando que poderiam aceitar. Eu falei, os orientadores de vocês falaram que não há problema. O que ele tinha feito? Ele tinha feito o primeiro capítulo. Nesse primeiro capítulo, que eu acho que tinha aí umas 7, ele tinha feito umas 7 laudas, aí somado com a folha de rosto, o capítulo, não sei o quê, ele estava contabilizando 10 páginas. Só que ele entregou para o orientador dessa forma, gente, imagina, tinha introdução e primeiro capítulo, a gente tinha terminado. Então, assim, vai muito além de número de páginas, porque essas 10 páginas eu tenho que ter início, meio e fim. Então, todos os meus capítulos devem estar aí dentro, tá? Então, é óbvio, tem uma média de páginas, mas se o trabalho não estiver completo em questão de conteúdo, não se analisa somente as páginas, tá? Porém, a gente cita aqui a quantidade de páginas porque há uma diferença de páginas, se eu digo assim, artigo-relatório, para, por exemplo, aqui o artigo científico, que é maior do que o artigo-relatório. Então, aqui eu dou essa média para vocês, mas vejo que no livro de metodologia, que isso aqui eu tirei do livro para estar mostrando para vocês, aqui no artigo científico ele já não faz essa limitação. Ele não vai te dizer. Já vi artigo, gente, de 33 folhas, 35 folhas, até 40. Isso não quer dizer que o artigo pro TCC, o professor vai estar pedindo isso de vocês, tá? Se caso de vocês for artigo. Só quero dizer que não há esse limitador, porque a gente se apega no capítulo, início, meio e fim. Finalizou ou não, né? Essa que é a nossa preocupação, tá? Mas o relatório não. Ele, por si só, ele é menor. Por isso, como a gente já deu um monte de informação que é super pesada, eu vou dar hoje um relatório e nós vamos terminar no relatório porque eu quero começar vocês com a cabecinha fresca, descansados na aula que vem, para fazer o científico. Então, eu não quero dar o científico agora, final de aula, tá? Não é o momento que vocês vão assimilar da forma que eu quero a primeira recepção de vocês desse científico. Então, nós vamos estar agora finalizando com o relatório, tá? Então, vejam aqui. Peguem esse sempre, é o que eu falo para vocês, um nome, né? Esse aqui é o artigo relatório. A gente já viu lá que tem uma modalidade que é relacionada a relatório, que é o quê? Descritiva, de objetivo descritivo. Então, aqui, apesar de ser artigo, ele também tem características descritivas dentro dele. Vejam aqui que são relatos de experiência, sintetizados, ou seja, são de forma enxuta, resumida, objetiva, de relatórios científicos, tá? Então, vejam, eu peguei um relatório científico, isso aqui é muito comum para quem faz pesquisa de campo. Usei esse exemplo para vocês das línguas indígenas, porque geralmente aqui no nosso estado, né? Hoje em dia está aumentando, né? Pesquisadores nessa área, mas antigamente era raríssimo, tá? Pesquisadores trabalhando com os indígenas. Geralmente é o quê? Eu preciso fazer a pesquisa de campo, porque é nesse território que eu vou encontrar, né? A população indígena. Então, o que acontece? Se produzem relatórios dessas pesquisas. Fiz lá um relatório científico. Aí eu já vi aqui a formatação, para vocês lembrarem, né? Qual é a formatação do relatório científico? Aqui a mesma do paper. Aquela que a gente acabou de ver. Que eu venho fazendo análise dos dados, digo as conclusões com os resultados, indico as referências, certo? Aí eu, Brenda, vou lá e vejo esse relatório aqui da Giovana. Ela fez um relatório científico falando de uma das línguas lá que eu falei para vocês, né? Não aquela que é inviável, porque ela está sozinha, só tem 2. Vamos supor que ela foi lá em São Gabriel da Cachoeira fazer da Nhanhatu. E aí ela foi observar alguma coisa e fez esse relatório desse problema lá da língua Nhanhatu, lá em São Gabriel da Cachoeira. Eu, já, Brenda, já li esse relatório aqui da Giovana, tá? Um relatório científico que ela fez, pautado naquelas normas. E aí eu vou fazer os meus relatos de experiência, somados com isso daí. Então, veja, vou produzir um texto menor do que o da Giovana, né? Menor do que seria... Não, do que da Giovana. Menor do que seria se eu fizesse um texto compilado da Giovana em formato de artigo científico, tá? Mas eu vou utilizar esse relatório dela e produzir aí de 5 a 10 páginas. Eu vou fazer, quando ele fala assim, publicação especializada, é porque o edital que vai te dizer, olha, Juliana, aqui você vai me mandar um artigo relatório.
Então, eu não quero formatação científica, eu quero de artigo relatório. Geralmente, quando eu uso professora relatório, quando que a senhora pede para pesquisa de campo, geralmente. Então, eu quero que você analise alguma coisa. Ah, e você foi lá e observou esses falantes? Quantos falantes foram, né? Qual a região que eles moram lá em São Gabriel da Cachoeira? Algum dado importante com relação ao glossário dessa língua? Tudo isso aí a gente bota em relatório. Tem relatório bibliográfico? Claro que tem. Né? Quem vai estudar, por exemplo, a evolução histórica de alguma coisa, você quer estudar lá, por exemplo, as mudanças principiológicas dentro da administração de empresas da década de 80 para agora. Vamos supor, estou criando um problema hipotético aqui, tá? Só para dar exemplo para vocês. É claro que você vai fazer o quê? Pesquisa pautada nos dados de 1980. Você não vai ter como voltar, né? Ah, deixa eu fazer uma pesquisa de campo aqui na década de 80. Não tem como. Então, nesse caso, é um relatório de aspecto bibliográfico. Estou dando esse exemplo só para vocês visualizarem. Mas, assim, geralmente se pede na de campo, tá? E aí, o que que eu vou fazer, né? Tenho que colocar toda aquela estrutura, porque aqui é artigo. Apesar de ser relatório, já é artigo. E artigo tem que ter todo o cuidado com os elementos pré-textuais. Vejam aqui que nesses outros eu começo onde, gente? Na introdução, certo? Olha lá, voltei para vocês verem. Olha o paper. Começa na introdução, tá? Aqui eu já vou colocar título, subtítulo, os autores. Igualzinho a gente viu naquele texto científico que vocês leram, do fisioterapeuta lá de pesquisa, lembra? Que ele colocou o nome dele, colocou o nome da colega dele que publicou junto com ele, né? Vem os dados dele ali, da profissão, enfim. São as credenciais, né? Aí eu faço o resumo ou sinopse, que é aquela breve apresentação, tá? Geralmente, por ser artigo, dá preferência pelo resumo, mas a depender do edital, ele pode estar pedindo a sinopse. Aí que eu vou vir na introdução. Então, aqui no meu relatório, eu já começo nessa introdução. Aqui não, tá? Então, esse é um detalhe importante aí da diferença do relatório em si. Veja, aqui eu tenho um relatório científico, aqui eu tenho um artigo relatório, tá? Então, eu tenho esse plus aí de informações de elementos pré-textuais, que agora a gente já conhece, né? Depois eu venho fazendo a introdução, que é a mesma dessa daqui, gente, ó, a mesma, tá? A mesma do relatório. O que que tinha na introdução do relatório? Eu apresento o objeto, dou a justificativa e dou a relevância. Aqui a mesma coisa, tá? Vejam lá. Apresentei o problema, justifiquei, disse a relevância, os objetivos que eu tenho com essa pesquisa, tá? E vou começar a minha revisão de literatura. Ou seja, as teorias que você leu, né? O levantamento que você fez, aquela base que o leitor tem que ter. Aí eu vou falar, como eu acabei de falar aqui, de administração de empresas. Então, eu tenho que dizer o que é administração de empresas, isso é um conceito básico que tem que ter lá, né? Do que trata a administração? A administração que é voltada para a empresa, ela é específica em quê, né? Tem que ter aqui essa teoria. Então, essa revisão de literatura é nesse momento, tá? Depois, igual no relatório, indico a minha metodologia daquela forma que eu falei para vocês, explicando, não só dizendo dedutivo e biográfico, né? Não desse jeito, mas a pesquisa utilizou o método dedutivo, partindo da dedução de que os falantes do Nhegatu agora são, em sua maioria, estou criando uma dedução aqui, tá? Um problema. São bilíngues, porque a grande maioria já domina e utiliza o português na sua vivência, ficando aí a premissa menor, né, de que as novas gerações correm o risco de não estar utilizando o Nhegatu como primeira língua, tá? Vamos supor que isso seja o meu problema. Eu quero verificar mesmo, né, se lá nessa região, com o decorrer do tempo, né, eles vão perder aí a sua primeira língua, tá? Isso foi um fator histórico que aconteceu com a gente, né, gente? A gente sabe disso. E quando os portugueses chegaram aqui para colonizar, tá todo mundo falando língua portuguesa? Claro que não, né? E hoje em dia, o que é que nós estamos falando? Língua portuguesa, né? Então, tornou-se a nossa língua. Não era. Então, eu estou criando esse problema, adaptando aí como se fosse isso, só para vocês visualizarem como é que eu crio um método dedutivo, por exemplo, tá? Dentro dessa ideia que eu dei para vocês.
Depois eu venho apresentando os meus dados, onde eu venho realizando aqueles objetivos que eu disse onde? Lá na introdução. O que que eu vou fazer? Vou observar o povo falante do Nhangatu para isso, para isso, para isso. Aí aqui eu apresento. E aí, o que que foi que eu observei mesmo? Eu falei que eu ia observar. O que que eu observei? Então, nada que você diz que vai fazer passa despercebido na pesquisa. A gente que está corrigindo, eu já digo, peraí, você falou para mim que ia conceituar o que é a língua Nhangatu. Aqui não tem o conceito. Você falou para mim que ia diferenciar a administração pública da administração de empresas. Cadê a diferença? Eu não vi aqui. Então, assim, falou o que vai fazer, onde é que faz? Aqui nesse tópico. Na introdução eu falo, apresento o que eu irei fazer. Aí aqui, na apresentação dos dados, né, onde eu venho cumprindo aí com esse objetivo, tá? Depois a interpretação, que é feita lá na análise dos dados, onde eu comparo esses resultados coletados com a redação anterior que eu fiz, revisão literária, que são aquelas teorias que eu falei para vocês, né? Que vocês tiram de livros, que vocês tiram... Aqui, no caso, vocês tiraram de onde? Do relatório lá, do exemplo que eu dei, o relatório da Giovana, né? Que eu estou me pautando no relatório dela. Então, aqui tem que ter esse confronto aí, né? Do relatório dela com a minha coleta aqui, ok? Depois, conclusão e, novamente, né, as referências. Lembrando que essa conclusão aqui, ela não é uma conclusão de fechamento, igual vocês fizeram na resenha. Ah, o que foi que eu concluí pautado no autor? Aqui é com resultado, porque se é artigo, já é uma pesquisa que eu fiz. Então, eu tive o objeto de estudo, eu criei problemas, eu verifiquei, eu fiz o quê? O método científico. Eu fiz aquele passo a passo. Observação, problematização, levantamento de hipóteses, verificação das hipóteses, chegada de conclusão, né? Esses são os tópicos que a gente deu lá naquele nosso primeiro slide, tem isso, tá? Para quem quiser revisar, desse passo a passo da metodologia. E aqui eu preciso apresentar que resultado que eu cheguei, tá? E é onde eu coloco, né? Que eu falei para vocês que lá no relatório eu já fiz, ó, que eu disse os desafios daquela técnica. Aqui eu vou colocar também ponderações importantes. Pode ser sugestões, né, que eu venha fazer. Pode ser, como eu citei para vocês, desafios que eu falei, né? Eu, na minha, dei aquela indicação da imersão. Da mesma forma que eu fiz naquele relatório, aqui você vai fazer também a sua conclusão do artigo relatório, tá? E as referências norma padrão, onde eu venho colocando tudo que foi citado, tudo que foi lido, né? A lista feita de acordo com a BNT, igual a gente vai aprender, né? Sobrenome, nome do título, paginação, editora, tá? Tudo naquela ordem bonitinha que eu tenho que seguir aqui dentro do padrão científico de padronização da BNT, tá? Não vou dar o científico, eu já falei para vocês o motivo, né? Que eu quero deixar para aula que vem, até porque vejam, né? Eu vim explicando de um por um. Para mim, eu sei que é fácil relembrar de um para o outro, porque eu já sei, mas para vocês já fica difícil. Eu falo assim, diz aí, né? Quantas linhas que tem a sinopse? Se eu for falar agora, talvez você não lembre, né? Quantas linhas que tem a sinopse? Peraí, professora, deixa eu vir aqui no método de memorização, que é o quê? Agora eu vou reler, né? Olha lá, de 25 a 50 linhas, né? Diga aí diferença e tom de palavras para o resumo simples e expandido. O simples eu tenho o quê? Até 500 palavras. Então, esses detalhes não vou cobrar, claro, de vocês agora. Mas é só para demonstrar que é muito conteúdo, eu sei, né? Para que assente agora. Agora está na memória breve de vocês, ainda não está, né? Está na provisória, que a gente chama. Não está na de longo prazo. Mas vai entrar. Assim como o resumo entrou e a resenha também, né? Vai entrar. Ok? Eu vou, então, parar de compartilhar aqui e vou entrar para fazer a chamada de vocês, tá? Vocês até agora, apesar de ser como a Juliana falou, né? Eu sei, muito conteúdo. Digam aí, neste primeiro momento, vocês ainda não treinaram, estão com alguma dúvida? Juliana colocou que tá ok, eu creio que o ok é sem dúvida, então, né, Juliana? Espera aí que eu vou fazer chamada de vocês, os três aqui.
Gente, a Alessandra ainda aparece para mim aqui como matriculada. Aí eu queria saber, ela desistiu mesmo ou não? Porque ela ainda está na minha chamada, por isso que eu tô perguntando. Giovana falou, não, professora, só com muitos conteúdos. Realmente, eu sei que essa aula é conteudista, por isso que eu estou acabando aqui agora, que se eu andar demais, vocês não vão assimilar mais nada. Mas não se preocupem que não é aquela coisa, apresenta e se vira, nunca mais vou falar isso, se vira para decorar, se vira para aprender, tá? A partir de agora, foi apresentado, minha intenção é só apresentar, dizer, isso aqui existe no mundo, para vocês saberem, tá bom? E daqui para frente, a gente vai aprofundar mais para poder memorizar. E vocês vão chegar, vai entrar na memória, vai entrar na memória de longo prazo de vocês, sim. Vocês vão ver, tá? Por isso que às vezes fica, a professora tá falando de novo, já sei. Eu fico repetindo porque funciona, tá? Pois é, porque ela ainda tá na chamada. Eu tô perguntando isso porque senão não ia, né? Então vamos lá. E o Rafael, gente, porque esse Rafael nunca assistiu nenhuma aula minha, mas ele tá aqui, Rafael Félix. Vocês têm notícia dele? Porque eu tô só botando foto, porque ele nunca tá. Rafael, alguém sabe? Esse Rafael? E ah, tá. Tô lendo aqui. Gente, e para fazer a chamada da Evelyn? Tô em dúvida, que a Evelyn não tá na minha lista. Professor Matheus, que tá aí. Como é que eu faço, prof? Me diga. Para anotar a chamada da Evelyn. Evelyn, você tá começando agora? É novata ou não? Ou tá em celular de Sim, alguém? professora. Começou agora comigo? Tá. Eu vou anotar, então, o que estava na aula de hoje, que é que se abrir o sistema eu retroajo, né? Uhum. A partir de agora. Coitada da Evelyn, gente. Ela começou agora e eu tô aqui papapá, e a coitada tá pensando, Jesus, onde eu me meti? Onde é que eu amarrei meu jegue? Porque eu nem revisei nada, tá? Agora, Evelyn, que eu sei que tu tá começando agora, de vez em quando eu vou retomar alguns termos, tá? Para você não ficar tão perdida com relação às meninas. Mas tu pode estar vendo a gravação, né? As gravações das aulas anteriores também, Sim, tá? eu tô vendo algumas aulas por lá, sim. Porque para não te ficar. Eu vou anotar teu nome aqui só para não ficar com falta depois. Tá bom. Tu assistindo lá, tu não vai ficar perdida, não. Professor, esqueci de falar, pode finalizar a gravação, tá? Já fiz a chamada. Meninas, então